aquela sensação de que o cara tá trabalhando muito, que tá faturando muito, mas que não sobra Ele dinheiro. está enxugando gelo. Que tá enxugando gelo. Geralmente, de onde que surge isso aí? Bom, vamos lá. Nós temos alguns conceitos, né? Para eu começar um negócio, eu deveria ter em mente 4 pilares. Qualquer empreendimento que seja sem fins lucrativos. Você vai montar uma associação para auxiliar alguma área da sociedade, você não tem interesse nenhum em ganhar dinheiro com aquilo, mesmo assim, nós temos que ter preocupação com quatro pilares que são fundamentais. Se eu tirar um, a organização desaba. O primeiro deles são as pessoas. Você tem que ter uma equipe bem organizada, motivada, com uma consciência dos valores da organização, onde é que essa organização quer chegar. Recentemente, vou só exemplificar a importância, né, de você ter clareza de quem é o perfil da pessoa que você precisa para trabalhar no seu negócio, de você deixar a regra clara para ela, de você deixar muito claro para essa pessoa aonde queremos chegar e de você criar um espaço aonde ela possa se desenvolver. Então veja bem, não estou falando de grana aqui hora nenhuma, eu estou falando em desenvolver pessoas. Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast, aquele episódio que a gente traz o apoiador para a gente conversar aqui de um assunto que é bem interessante para você aí na sua empresa, que está começando, que está buscando ter performance aí na sua empresa. Então a gente vai aqui trazer bastante elemento. É um prazer e honra de receber aqui mais uma vez o Vaguinho. E aí pessoal, hoje o papo é revelador, estamos de volta aí para falar de coisa boa. Esse aí, Wagner, esse episódio a gente vai conversar sobre aquele empresário que está trabalhando muito, que está tendo a sensação que trabalha, que ganha muito, mas no final das contas não sobra dinheiro. Aí ele acha que o negócio dele não é um negócio bom, que está dando errado, né? Então a gente vai hoje conversar sobre esse caso, que não é pouco, é muito caso assim, né? No universo do pequeno e médio empreendedor é quase que uma maioria, né? É uma presença muito grande de pessoas que não têm a devida informação sobre a parte numérica do seu empreendimento, né? Como estão as finanças do meu negócio. Só que a gente vai um pouco mais além das finanças hoje. A gente vai apresentar algumas ferramentas que, na prática, por conta de burocracia, ela ficou desconhecida. Mas é uma ferramenta poderosíssima que, se as pessoas tivessem o uso dela constante, elas teriam uma visão do seu empreendimento muito melhor. É isso aí. Wagner, eu vou fazer uma pausa aqui para agradecer os apoiadores, né, a Contabilidade Ícone, Contabilidade Consultiva, né, o Wagner está aqui trazendo essas informações para a gente, a Sara lá da Cantos, Marcas e Patente, né, a Rafa lá da Pilar Digital, né, uma agência que começou com a gente aqui também, né, e a Carol da Seguralta, né, que fala aqui de seguros empresariais, né, de todo seguro que pode aí ajudar o empresário aí a trabalhar de forma segura, né? Trabalhar com mais tranquilidade. Isso aí, e a Teleteco também, que está apoiando a gente aqui também. Bom, então, a gente voltando aqui pro assunto, né? Vamos lá então. Então, Wagner, aquela sensação de que o cara tá trabalhando muito, que tá faturando muito, mas que não sobra dinheiro. Ele tá enxugando gelo. Tá enxugando gelo. Geralmente, de onde que surge isso aí? Bom, vamos lá. Nós temos alguns conceitos, né? Para eu começar um negócio, eu deveria ter em mente 4 pilares. Qualquer empreendimento que seja sem fins lucrativos. Você vai montar uma associação para auxiliar alguma área da sociedade, você não tem interesse nenhum em ganhar dinheiro com aquilo, mesmo assim, nós temos que ter preocupação com quatro pilares que são fundamentais. Se eu tirar um, a organização desaba. O primeiro deles são as pessoas. Você tem que ter uma equipe bem organizada, motivada, com uma consciência dos valores da organização, onde é que essa organização quer chegar. Recentemente, vou só exemplificar a importância, né, de você ter clareza de quem é o perfil da pessoa que você precisa para trabalhar no seu negócio, de você deixar a regra clara para ela, de você deixar muito claro para essa pessoa aonde queremos chegar e de você criar um espaço aonde ela possa se desenvolver. Então veja bem, não estou falando de grana aqui hora nenhuma, eu estou falando em desenvolver pessoas. É importante a gente pensar nesse aspecto porque a gente tem muito essa pegada de empresa sob uma ótica financista. É claro que nós vamos precisar de grana porque nós estamos num mundo capitalista e a gente tem que pagar as coisas, né? Nada cai do céu. Mas nós temos que entender que se eu colocar o dinheiro na frente, a coisa não acontece. Então, quando eu tenho essa mentalidade de trazer pessoas para o meu negócio, para que essas pessoas se desenvolvam, e aí elas cresçam e o meu negócio cresça junto, ou vice-versa, eu estou atendendo o primeiro pilar.
O segundo pilar, eu tenho que ter meus processos internos muito bem desenhados. Né? Se eu não souber exatamente o que faz, a gente conversava um pouco mais cedo, se essa pessoa amanhã sai, a pessoa que entrar no lugar dela tem que já ter uma curva de aprendizado muito rápida para já chegar em pouquíssimo tempo aprender como é que funciona. Como que eu consigo isso? Pego tudo que é repetitivo na minha organização, coloco isso numa planilha, a gente tem plataformas próprias para isso, né? Eu tenho plataformas de processo para desenhar processo. Lá na ICO nós desenvolvemos uma plataforma própria. Então os nossos processos internos eles são todos documentados porque alguém que chega, que tem um mínimo de conhecimento da área, já sabe por onde começa. Né? Já tem métricas do que ele tem que fazer. Cai na agenda da pessoa o que precisa ser feito. Então pessoas, processos, é óbvio que eu tenho que entender de marketing, porque mesmo se eu for uma filantrópica, eu tenho que vender minha ideia para alguém, né? E hoje marketing está muito ligado a isso, né? O conceito do marketing 3.0 do Kotler é justamente vender valores. Eu estou passando o que eu estou entregando, o que está por trás que eu estou entregando para as pessoas. E por último e não menos importante, finanças. Porque mesmo que eu seja uma filantrópica, a filantrópica tem contas a pagar. Ela tem empregados, ela tem despesas, ela tem um aluguel. Então, mesmo que ela não distribua lucro para ninguém, ela tem que ter uma sobra. Só muda a expressão. Na filantrópica a gente chama de superávit, no terceiro setor. Na empresa privada nós chamamos de lucro, mas é a mesmíssima coisa, é sobra de capital. E aí, nós vamos entrar hoje no aspecto financeiro, mas nós vamos um pouco mais além, porque a gente coloca finanças de forma genérica. Mas quando eu trato de finanças, a gente tem duas abordagens, a abordagem financeira e a abordagem econômica. 99,9% das pessoas se preocupam com a abordagem financeira. Então, o que acontece? O termômetro do empreendedor, ele tem dinheiro em caixa, tá legal. Não tem dinheiro em caixa, não tá legal. E essa variável por si só ela é muito pobre, porque ela não te conta a real dimensão do teu negócio. Você tem, eu brinco assim, se um gestor quiser trabalhar bem, ele tem que trabalhar com pelo menos 120 indicadores para saber com plenitude como que anda o negócio dele. Então eu tenho vários indicadores na área de pessoas, na área de processo, na própria área de marketing, mas na área de finanças eu vou ter ali pelo menos um pequeno grupo de indicadores que eu preciso ter consciência daquilo. Né? Vamos pegar assim alguns exemplos básicos. Você está gastando 10 mil reais em marketing por mês. E você vai perguntar o seguinte, quanto que esses 10 mil reais em marketing traduzem em novos clientes? E aí você vai fazer essa conta, né? Quanto que 10 mil te trouxe de receita e vai encontrar um retorno desse investimento. E aí você vai começar a comparar, olha, eu jogo 10 mil aqui nesse meio de comunicação, eu tenho esse retorno. Se eu jogar em outro meio de comunicação mais eficaz, ou se eu mudar a minha estratégia de marketing. Então, por uma variável financeira, a gente começa a medir. E aí, obviamente, nós vamos entrar naquilo que o Drucker sempre falou, né? O que não é medido não pode ser melhorado. Então, eu tenho que mensurar, eu tenho que ter um entendimento de a quantas andam os valores do meu negócio para saber o que eu posso melhorar. Então, qual que é o meu ticket médio? Eu vou pegar minha receita e dividir pelo número de clientes. Dá para melhorar esse ticket? Esse ticket é baixo. Tá, mas isso é um problema no meu negócio? Né? Vou colocar um exemplo aqui claro para mim. No passado, eu trabalhava com tickets médios muito alto. Por quê? Eu procurava um perfil de cliente que paga um valor muito alto e eu tinha poucos clientes. Mas no final das contas, a lucratividade era baixa. Ela não era uma lucratividade interessante. O que eu comecei a atinar? É preferível baixar meu ticket médio e aumentar em escala, mas nichado, num segmento, né? A maioria dos meus clientes vão estar naquele segmento, porque eu consigo replicar o mesmo know-how em toda aquela carteira, e aí eu consigo ter uma lucratividade melhor com um ticket médio menor. Então veja bem, eu já usei aqui, nessa conversa nossa, duas variáveis. Eu olhei quanto que eu ganho em média por cliente e o que isso me traz. E comparando com a minha realidade, eu percebi que em termos de processo, de valores pessoais da empresa, porque para aquele cliente menor, como ele tem mais demandas do que o cliente maior, que já é mais estruturado, eu consigo entregar mais coisas. Então isso está mais alinhado com os meus valores. E aí nesse elemento financeiro é que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? O empreendedor, quando ele decide em ser, né, eu estava vendo você gravando um material aí falando de o que eu preciso, né, para entrar nesse universo, quais as habilidades que eu tenho que ter, qual que é a mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade real e urgente é entender quais são as regras do jogo e o que eu preciso de ferramenta, de instrumentos.
Eu brinco muito, um universo que eu conheci durante anos foi a indústria de confecções. É muito comum na indústria de confecção você ter uma pessoa que ela era uma costureira e pede demissão e monta a própria fábrica. Ou um representante comercial que pede demissão e montava a própria fábrica. Em geral não dava certo. Por quê? Porque ela era costureira, uma excelente costureira, costurava maravilhosamente, não tenha dúvidas. Mas quando ela deixou de ser costureira e virou empreendedora, a regra do jogo mudou. Como essa regra do jogo mudou, agora ela tem novas habilidades a serem aprendidas, e como empreendedorismo é comportamento, então eu vou desenvolver novos comportamentos, novas habilidades, aprender novas ferramentas. Ela não se atinava para isso, então ela era uma ótima costureira num cargo de gestão. Não tem como dar certo, porque se ela não tem, por exemplo, um controle financeiro, enquanto costureira, vamos colocar lá que ela ganhava 2, 3 mil reais por mês. Aí ela monta uma fábrica, começa a cair 30, 40, 50 mil, ela fica doida. Nossa, esse dinheiro todo é meu. Não, não é. Eu tenho fornecedores a pagar, eu tenho endividamento, eu tenho que começar a projetar as minhas rescisões, porque se eu mandar alguém embora, eu tenho que pagar férias, 1 terço de férias, 13º, fundo de garantia, multa. E aí, como ela não tem as ferramentas próprias, qualquer coisinha que saia fora da curva, ela quebra. Ele quebra. Então, essa nova regra do jogo, que não é aprendida, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje é a contabilidade. Só que o que acontece? A contabilidade, por uma questão tributária, o senso comum, né, ele tem uma visão muito errada de contabilidade. Para qualquer pessoa que eu fale em contabilidade, ele vai pensar declaração de imposto de renda, impostos, ICMS, DAS, DARF, ou em nota fiscal ou em bom português. Acaba que ele é o portador das más notícias. Ele é a pessoa que traz a notícia ruim. Vamos fazer uma enquete então, hein, Wagner? Quem está assistindo esse episódio chegou nesse momento aqui e fala pra gente aí nos comentários, né? E posta aí qual que é a primeira palavra que vem na cabeça quando fala contabilidade. E nós vamos ver o que é o senso comum de quem está nos ouvindo e assistindo. Vamos fazer uma estatística aqui, vamos ver a quantas andam a fama de ser contador. E nós vamos desmistificar isso aqui, né? A ideia é essa. O que eu quero apresentar? Afinal de contas, o que a contabilidade faz? Porque isso nasce, nesse conceito muito errado, nasce da burocracia. E tem uma história por trás disso. Eu vou contar essa história rapidinho, mas só para a gente entender assim, o tanto que esse conceito é distorcido. Eu já vi, por exemplo, uma vez eu estava vendo no Jornal Nacional, apresentou que um ônibus caiu num precipício. E aí, até agora foram contabilizadas 20 mortes. Aí eu fiquei pensando, por que tá falando foram contabilizadas? Aí eu fiquei imaginando um contador com uma viseirazinha, com a prancheta, passeando e contando. Esse aqui tá vivo, crédito. Esse aqui tá morto, é débito. Esse aqui eu não sei se vai morrer, é provisão. Não, a contabilidade não é isso. Ele usou uma expressão seguinte: até a contagem até agora é de tantas pessoas, tantos sobreviventes. Não, ele usa a expressão contabilizar como um senso comum de contar. Não é isso, né? Vai muito além. O conceito, na verdade, de contabilidade, ele é um conceito relativamente recente. Ele surge na Itália porque a região de Florença, ali no século XIII e XIV, era a região mais rica do mundo, né? Florença é como se fosse Nova York à época, né? Florença, Veneza eram as grandes potências mundiais, culturais, econômicas, todo o conhecimento humano e o capital intelectual, bem como o comércio, passava por ali, né? Tanto é que Veneza à beira-mar, porque tinha toda uma estratégia, dali você já escoava para o resto do mundo, numa posição muito estratégica. E nesse universo de mercadorias, né, a gente não está nem falando de revolução industrial, ainda está bem antes, começou-se a sentir a necessidade dos comerciantes controlarem as riquezas. Não haviam ferramentas assim que pudessem dar essa clareza. Um Frey, né, por incrível que pareça, a razão de ter se desenvolvido o método por um Frey, na verdade ele era um matemático, é porque se fala muito que a igreja detinha o conhecimento, mas não era isso, é porque assim, a grande maioria, a maioria maciça das pessoas não tinha interesse por cultura. Como não tem hoje? Se você pegar, por exemplo, fizer uma enquete aqui, quantos de vocês já visitaram a biblioteca Taliba Lago? Você vai ver que assustadoramente é a minoria. Ou quantos livros você lê por ano? Você vai ver também que o indicador é uma coisa horrorosa. Isso desde sempre. Então, assim, acaba que o cristianismo sempre foi dedicado muito a estudo, acaba que virou uma rotina, né, dos monges, dos freis estudarem
e em todas as áreas inimagináveis, né? A matemática, inclusive. E aí um Frey, no século XIII, XIV, ele teve um conceito que é o conceito que dá origem a tudo que a gente entende hoje como contabilidade, que é o famoso método das partidas dobradas. O que é que ele fez? Ele entendeu o seguinte, o capital, e aí nós vamos chamar de capital aqui o seguinte, dinheiro é capital, estoque é capital, essa mesa é capital, as câmeras fazem parte do capital. O capital ele é composto por bens, né, tangíveis, né, materiais ou não. A marca é um capital. E ele também pode ser composto por direitos. Então, se eu tenho uma nota promissória de R$5.000, aquela nota é um capital. Partindo do pressuposto que irei receber, né? Partindo do pressuposto de uma sociedade onde esse título seja garantido. Então, o que esse Frei, o Luca Pacioli, percebeu? A dinâmica do capital é que ele caminha de um lugar para o outro. Por exemplo, se você me vende um treinamento, o teu capital intelectual me é entregue e a minha grana te é entregue. O capital intelectual fica um pouco mais difícil de entender, mas a gente pode simplificar. Se você me vende este mouse, você me entrega o capital mouse, que é seu estoque, eu te entrego o meu capital grana. Então, em ambos os casos, a gente teve uma movimentação de capital. O capital estoque saiu da sua pessoa jurídica e foi para a minha pessoa física. E a minha grana saiu da pessoa física e foi para a sua pessoa jurídica. Na tua pessoa jurídica, o teu capital trocou de formato. Antes ele era estoque, agora o que ele é? Dinheiro. Ou o seu capital poderia... Ou PIX, né? Ou PIX, né? Vamos falar assim, numerário, né? A expressão que a gente usa genérica. Dinheiro, o cheque até é uma gambiarra brasileira. Se alguém virar e falar assim, você quer um pouquinho de numerário, é uma boa coisa. Então, né? Você quer pegar esse numerário aqui, me dá eu. Agora. O que tiver, né? For um assaltante mais culto, ele vai falar, mãos ao alto, me passa o seu numerário. Ele quer, além do dinheiro, o seu cartão de crédito e tudo que você tiver, tudo que tiver valor. De valor circulante no teu bolso. Fica ligado, hein? Se um dia alguém te pedir todo o seu numerário, é cilada. Não entregue, não entregue. A não ser que te dê a contrapartida muito boa. E aí, olha que interessante. Basicamente, esse conceito de troca de capital, ele é meio que uma representação humana do escambo. Né? Antes da existência da moeda, você tinha lá uma novilha, e eu tinha interesse nessa novilha, e eu tinha sacas de trigo. Vamos trocar essa saca de trigo em novilha, porque você tinha novilha sobrando e eu tinha sacas de trigo sobrando? Então, o que o Luca Pacioli fez foi perceber que o capital sai de um lugar e vai para o outro. Por isso que ele fala método das partidas dobradas. Toda movimentação dentro de uma empresa, ela acontece sempre em duas contas. Então, se eu fosse contabilizar essa movimentação da venda do mouse, eu ia falar que saiu um item do estoque e esse item foi para o caixa. Então, origem, estoque, destino, caixa. Mas se você vender olhar prazo, origem, estoque, destino, contas a receber. Então, esse princípio, né, de sai de um lugar e vai para o outro, ele deu base para tudo que a gente entende de contabilidade no mundo, esse padrão internacional. E ele deu base para a auditoria. Por quê? Porque se o capital sai de um lugar, ele tem que ter ido para outro. Ele não pode sumir no meio do caminho. E onde surgiu o débito e crédito? Né? O termo débito e crédito veio daí? A ideia do débito e crédito vem daí. Porque o que o Pacioli percebeu? Não dava para criar a expressão mais e menos. Porque não se aplicava, porque ficaria estranho. Porque tem hora que o conceito de mais e menos não se aplicaria àquela conta. Se eu parar para pensar assim, em termos de caixa, quando está entrando é mais, quando está saindo é menos. Beleza. Mas nem toda a conta, porque a coisa começou a ficar complexa. Porque inicialmente a gente estava falando de quê? Caixa, que era dinheiro, né? Na época você só tinha grana, né? Moedas. Então caixa, estoque e recebíveis. Basicamente, 3 coisinhas muito simples. Mas à medida que a coisa foi evoluindo, você começou a ter provisão de devedores duvidosos, que é uma conta. Então, ou seja, de todo aquele capital que você vendeu a prazo, alguma coisa você já sabe que vai perder. Então, se você tem 100 mil a receber e estatisticamente o teu negócio perde 1%, então você não tem 100 mil mais, você tem 99. Porque você já sabe que pela tua história, pela tua metodologia de cobrança, 1% você perde. Claro, você vai trabalhar em função de reduzir esse 1%. Mas se vender a prazo,
terá inadimplência. Mesmo que seja no cartão de crédito, estou cansado de ver operações de vendas no cartão que elas são fraudulentas, o vendedor perde por não ter seguido as regras da administradora. Então, ou seja, está na chuva para molhar. Se vendeu a prazo, uma hora você vai perder. Essa própria provisão, eu tenho lá 100 mil, eu tenho a provisão negativa, menos 1.000. Só que aí, eu tenho menos 1.000 a receber, começava a ficar estranho. Então, ele criou a ideia de débito e crédito. Só que ele complicou um pouquinho mais a ideia, porque a proposta inicial das partidas dobradas foi o seguinte: toda empresa, ela não existe sozinha, ela foi fundada por alguém. Olha pra você ver isso, no século XIII, hein? Já são conceitos assim, pré-empreendedorismo. A empresa ela não caminha sozinha, ela teve uma mente por trás que colocou energia e fez com que ela acontecesse. Mas a pessoa não colocou só energia, ela colocou grana. Só que ela podia colocar grana nessa empresa, ou à época ela podia colocar grana num navio, ela podia colocar grana num fazendeiro. Ele resolveu colocar grana nesse empreendimento. Então, olha que bacana. Ele já percebeu que você tinha opções de investimento. Se fosse hoje, ele ia falar: tem a poupança, tem o mercado de capitais, tem a renda fixa e tem um negócio. Qual dessas opções te traz mais retorno? Ah, essa opção aqui é mais vantajosa. Qual que é mais segura? Qual que é mais arriscada? Qual que é mais seu perfil, né? Qual que é mais seu perfil, né? Aquela época já havia essa percepção. Olha, eu não entendo nada de agricultura, então você vai botar grana em fazenda? Então vamos montar, o que você faz? A vida inteira eu sou artesão. Então você vai fazer uma pequena empresa familiar e vai botar teu capital ali. Em função disso, para que a gente já tivesse uma análise de investimentos, de saber onde que é mais vantajoso eu colocar meu capital, isso fica muito claro. Por exemplo, quando você vai avaliar a opção de comprar um imóvel para viver de renda de aluguel. Dependendo do valor do aluguel comparado com o valor do imóvel, inacreditavelmente a poupança pode compensar mais. É preciso você deixar o dinheiro quieto lá na poupança, rendendo, do que comprar um imóvel e receber o aluguel. Fora a amolação que você vai ter com o inquilino. O que você fez? Né? Não estou falando que um é mais vantajoso que o outro. Você vai fazer essa análise. Mas esse perfil, essa preocupação em analisar as opções de investimento, já se tinha lá no século XIII. Em função disso, o que ele chegou à conclusão? A empresa, as organizações, elas precisam ser avaliadas como uma opção de investimento. Nós não fazemos isso por quê? Porque a maioria dos nossos pequenos empreendedores trabalha no empreendedorismo de subsistência, que é aquele empreendedorismo que você tem para pagar suas contas. Mas mesmo que fosse subsistência, ele deveria avaliar, porque de repente aquele capital que ele está gastando ali, compensava ele colocar na renda fixa e trabalhar de empregado. Se ele não tiver nenhum perfil empreendedor, dificuldade em desenvolver isso, porque às vezes ele tem que entender que empreendedorismo também pode não ser para ele, não está disposto a ter as mudanças necessárias para ser empreendedor. Então, olha, isso aqui não é para mim. E até o tempo, né? Porque, vamos supor, às vezes a pessoa investe ali um tempo ali numa área que ele não dá muito certo. Não domina. E às vezes ele vai aquele mesmo tempo ali para outra área e vai dar muito mais resultado, certo. Né? Isso aí a gente tem, por exemplo, o pessoal que canta e música, toca. Às vezes ele tá investindo no negócio, ele vai pro ramo da arte, né, da música e dá muito certo. Dá muito certo. Ou o contrário. Atores, né? Já vi muitos atores. E tem o custo do know-how que a gente não lembra, né? Se eu for entrar, por exemplo, sei lá, eu vou montar uma empresa para concorrer com o teletécnico. O risco de dar errado no meu universo é muito grande, porque eu não tenho o know-how que você tem desse formato de negócio, porque você tem nuances do seu negócio ali, que você teve que dar muita cabeçada para saber o que não fazer. E eu ainda vou ter que passar por isso. Se eu não tiver nenhuma referência, alguém para me ensinar isso, eu tô lascado. Então, aqui tá começando, como se diz, negligencia muito isso aí, né? Acha que, esses dias mesmo eu escutei um caso de um empresário conversando com um consultor, falando que queria montar um pet shop. Aí o consultor, né, o que você entende disso? Muito informado, falou assim, o que você entende? Não, porque eu acho legal. Beleza, mas você já percebeu que na nossa região, quantos pet shops estão bem posicionados? E o que você tem de diferencial para você começar, para você chegar igual ou melhor que ele, para você ganhar mercado? A forma mais fácil de eu começar um negócio assim seria eu ter uma vivência de pet shop. Eu estou lá no meio, eu comecei a perceber o que aquele negócio que eu estou não faz, que eu poderia fazer melhor. E aí com este know-how eu saio e monto o meu. Aí a possibilidade da coisa funcionar é outra. Do que eu, que não tenho... adoro cachorro, mas é o mesmo caso. Eu não entendo das nuances daquele negócio. E de repente você está gastando energia lá e como não fez conta, como não tratou esse negócio como opção de investimento, você vai quebrar e vai perder grana.
deixasse na poupança que teria sido mais negócio. Então, vamos simular. Então, eu acho que acontece muito com o mineiro. Vai pra praia, senta no quiosque e pede um peixe frito. Coco. Um peixe frito, um coco e uma cerveja. Aí fica olhando, que garçom já serviu 4 cocos, 5 cocos. R$10 cada coco, esse cara ganha dinheiro demais. Vou montar uma barraca na praia. Vou largar tudo e vir pra cá. E aí tem aquele outro empresário que vai pra praia, chega lá e fala assim, nossa senhora, tá caro demais esse negócio aqui no quiosque. Vou ali no supermercado, compro uma caixinha de cerveja, compro o isopor, coloco um gelo ali, sento no quiosque e tô ali tomando a cerveja, né? Esse sou eu. Aí ele fica ali fazendo conta, né? Então, assim, pegando esses dois exemplos, eu acho que todo mineiro já fez isso uma vez, né? Já comprou a caixinha de cerveja, já tomou uma cervejinha e já fez as contas lá, bolinha de carne na farinha pra... Então, assim, né? Essa simplicidade da gente fazer a conta na hora de ver se o negócio dá resultado ou não, é porque a gente exclui todo o universo ali, né? Sim. O freelance que o cara contrata todo dia lá no quiosque, que é sazonal, que final de semana é cheio, durante a semana não tem movimento, né? Então, vamos trazer isso aqui para os negócios locais nossos aqui, né? Você falou um exemplo muito interessante. Quando a pessoa é muito boa numa área, você citou o caso da costureira. E eu sei um caso muito normal também do pessoal que trabalha nas empresas moveleiras, né? O cara aprende a fazer móveis ali e fica muito monta bom o próprio naquilo. Negócio. Vou montar, vou fazer sofá, vou fazer um móvel aqui, uma mesa e tal, porque eu sou bom nisso. Só que na hora que pega aquela outra cadeira, ele tem que fazer. Orçamento. Ele tem que comprar, tem que passar orçamento, ele tem que entregar, ele tem que serrar madeira, ele tem que fazer tudo. Aquele tanto de coisa. O cara chama ele no WhatsApp, ele não responde. Ele tem um Instagram, você pede um orçamento, ele não te responde. Cabe a gestão. E se perde. Se perde. Né? Aí na hora que eu olho, ele tem que pagar boleto, ele tem que cobrar, o pessoal atrasou ele pra pagar. Aí ele não tem o processo de cobrar. Então... O meu marceneiro, se estiver me assistindo, te amo, cara. Você é o melhor marceneiro da cidade, mas não aprendeu a ser gestor, ele ainda é marceneiro, tem um negócio próprio. Pois é, e aí o que acontece? Se esse empresário passa por um processo de educação empreendedora... De formação. Né, de formação, igual você falou, os pilares, pessoas... De capacitar. E hoje é fácil. Você faz um curso, você faz uma mentoria, você oferece esse produto. Então, assim, eu tenho isso a valores acessíveis, com gente que tem know-how, que eu acho que o mais importante eu vou fazer uma mentoria com um cara que tem um negócio, que apanhou. Tá muito comum, né? Você pode, por exemplo, vou montar uma mentoria para ensinar as pessoas como montar um podcast. Então, eu conheço o Kildare, que já montou um, eu quero montar um também, então eu vou fazer o curso do Kildare, porque ele já passou por toda a linha de aprendizado, já deu as cabeçadas, já tem o know-how específico do segmento que tem, já sabe qual câmera que é melhor, posicionamento de câmera, qual microfone que é melhor. Essas nuances, quem tá chegando não tem. Quem nunca mexeu com aquilo não tem. E vai bater cabeça. E vai bater muito, e vai perder muito dinheiro, vai perder cliente. E eventualmente, aliás, não eventualmente, com muita constância, se queima. Agora, senhor, se queima muito. Né, dentro desse assunto, a gente ainda vai entrar mais no financeiro. Porque você falou dos 4 pilares, né? Uhum. Pessoas, o marketing, processos e finanças, né? Então, por exemplo, o empresário, ele saiu da cadeira, né, daquele cara executor, ou talvez um bom gerente dentro daquela empresa e tal, e foi para essa cadeira do dono, que tem que assumir tudo isso e não tem, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta de cara aí, né? Qual que era, assim, a primeira que tem que... Na verdade é difícil, né? Isso. Mas, assim, qual que é a primeira que você acha que ele tem que sentar na cadeira e estudar mais sobre? Eu gosto muito de fazer aquela roda de autoavaliação, né? A gente faz muito aquilo para habilidades pessoais. A roda da vida. Mas você pode fazer aquilo ali com competências, né? A gente tem material pronto que você pode fazer uma autoanálise, porque se ele veio do segmento, uma dessas 4 áreas ele deve dominar. Né? Vamos supor se ele era o gerente comercial, ou vamos supor que ele era o cara do marketing, é meio improvável, porque geralmente marketing é uma área muito à parte. Mas se ele era lá, por exemplo, o cara de dentro do chão de fábrica, então ele deve entender bem de processo. Então, uma eu já eliminei, aquela ali já conhece bem, então ele tem que correr atrás das outras 3. Normalmente a gente acha que pode, na grande maioria, o processo deve ser o melhor.
É até difícil de você definir quais são os quatro. Serviço, né? No caso de serviço, acho que o processo deve ser melhor. Mas indústria também, né? Indústria sem processo também não caminha. Talvez o que possa pecar mais em demorar um pouco mais do processo é o comércio o comércio. Físico. O comércio aí já vai ser melhor no comercial. Na área do marketing de comércio está no mesmo... A loja física, ela vai ter menos necessidade de processo num primeiro momento, num segundo não. Talvez, porque a eletrônica também o comércio eletrônico já tem que ter um processo bem desenhadinho. Por exemplo, comércio eletrônico, se eu não for ágil em responder e ágil em entregar, não tiver um processo bem desenhado para isso, já morre na praia. Então, assim, eu particularmente, do que eu já vi de empresas funcionando que deram muito certo, começa com finanças e pessoas. Porque se você não começa com finanças e investe nas outras áreas, você gasta sem ver e já quebra. Então, assim, mas não dá só para começar com finanças. Eu acho que pelo menos duas juntas que você tem que trabalhar, finanças e pessoas. Hoje, no mundo de hoje, é imprescindível você saber lidar com gente. É aquela história, 100% dos meus clientes são pessoas, 100% da minha equipe são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócio. E nunca foi tão verdade isso. Então, for começar, começa. Finanças e pessoas. Tem gente que já tem uma característica natural de saber lidar com gente. Mas o saber lidar com gente por si só não é suficiente. Não adianta você ser uma pessoa simpática. Você tem que ter ferramentas para lidar com pessoas. Como motivar? Como fazer com que as pessoas sintam no local certo? Como encontrar a pessoa certa para o local certo? Isso é instrumental. Você não precisa fazer tudo. Por exemplo, eu, Wagner, no meu negócio, não faço tudo. Mas eu estudei sobre, entendi como é que funciona e contratei uma empresa que faz meu RH. Por que foi importante eu entender o que eu estava comprando? Eu entender de RH, não para eu executar, porque não dá para você, enquanto gestor, executar os 4. Chega uma hora que fica impossível. Eu tô na minha 5ª contratação de RH. Na 5ª que eu acertei. A primeira eu contratei e falei, não é essa. Não, RH não é isso. Aí contratei a segunda e falei, não é isso. Aí na terceira, na 4ª. Mas como que eu tinha parâmetros para saber se era ou não? Eu estudei o que é RH. O que se faz? O que são as ferramentas? Eu tô falando de você fazer uma leitura de um livrinho de 50 páginas e entender o básico do RH. Porque se você já tem referencial, até para saber o que você tá comprando. A pessoa de RH vai chegar para você e falar assim, Eider, você tem que fazer Kilder, você tem que fazer um PDI. PDI? O que é um PDI? O PDI é pra gente ensinar as pessoas a se desenvolverem. Não, mas eu não quero atendimento psicológico dentro da minha empresa. Não, Kilder. Isso não é atendimento psicológico. É porque tem demandas da área dela que ela precisa melhorar e sou eu, o seu RH, que vai ajudá-la a melhorar. Tipo, eventualmente ela é uma pessoa muito inflexível. E na área dela ela precisa ter mais flexibilidade. Então nós, RH, vamos ajudá-la a trabalhar essa flexibilidade. Se a pessoa não tem a mínima noção de RH e uma empresa de consultoria chega te vendendo um PDI, você fala, pra que isso? Aí você fica trocando de pessoa toda hora. Se você troca de pessoa, encarece o financeiro porque você tem rescisão. Compromete o teu processo, porque todo mundo que entra tem que aprender tudo de novo. Cai a venda porque não entrega. Não entrega. Aí, aquela pessoa que saiu, meu cliente gostava era dela. Essa que entrou, ela não é tão simpática quanto a anterior. Então, começa a contaminar tudo. O sai e leva alguns clientes que tinham muita afinidade. Então, pessoas e finanças, começa por aí. Né? Você não precisa dominar. Agora, de todas as 4, uma que você tem que conhecer muito é finanças. Porque assim, se você colocar finanças na mão de terceiros, é sempre complicado. Claro, vai chegar um tamanho, um porte do teu negócio, que o teu financeiro vai ser controlado por terceiros, né? Você vai ter que colocar empregados, colaboradores, pessoas que trabalham para você para controlar o seu financeiro. Mas você tem que entender da dinâmica numérica, porque senão não é nem questão de ser roubado, é questão que você não vê para onde o seu negócio está caminhando. E às vezes o teu gestor, o teu controlador, o teu contador vai te dar uma informação, você vai ficar refém da opinião dele, porque você não domina a área. Então, de todas, eu penso que 3 dá para terceirizar. Finanças, não. Finanças você precisa entender. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Uma pergunta polêmica, né? Vamos dizer assim, né? Se a contabilidade fosse o espelho da empresa, ou seja, vamos pegar uma empresa que ela segue 100% nota fiscal. Você acaba sendo o auditor dessa empresa, né? Sim. Ali você consegue entregar para ele o que a gente vai chamar de contabilidade gerencial. O que acontece com as expressões? Na verdade, a contabilidade por si só ela é uma ferramenta gerencial. Como quando essa ferramenta foi criada, né, lá no século XIII, e começou a mensurar, e ela começou a ser utilizada para registro da movimentação do capital, uma hora o Estado falou, opa,
Aí tem informação que me interessa. Faz o seguinte, me dá essa informação aqui que eu vou te tributar em cima dela. Algumas nações, culturalmente falando, beleza, tá aqui, tributo, eu pago meu imposto e tô feliz. Você tem nações que há uma preocupação em pagar o imposto em dia, porque eles têm uma consciência social muito grande. E entendem que o valor pago está retornando para a sociedade. No nosso país, a gente meio que tem um ciclo vicioso que a gente nitidamente sabe que esse capital, o dinheiro que sobra arrecadado, ele não volta como deveria voltar. A gente não tem um serviço público de qualidade como a gente espera. E se paga muito por ele. Aí, em contrapartida, a gente sabe que há um índice de sonegação. E aí, em função dessa sonegação, a gente compromete o trabalho gerencial da contabilidade, porque aquele trabalho que é feito em cima daquelas informações não correspondem à realidade. Claro, aqui em Divinópolis não tem isso. A gente está falando em cidades vizinhas. Na nossa cidade é 100% regular, tranquilo. Quem for da Receita Federal estiver nos assistindo, fica tranquilo que aqui é 100% regularizado. Mas fora da cidade, fora de Divinópolis, a gente tem essa prática. E o que acontece? Quando eu penso nesse meu negócio como opção de investimento da minha empresa, se eu já entrasse com essa mentalidade, eu já pensaria 2 vezes antes de investir esse capital. Existe a diferença entre o empreendedor e o rentista. O rentista é o cara que vai colocar o dinheiro numa bolsa de valores, vai aprender a dinâmica do jogo e vai viver de renda. O empreendedor vai pegar o dinheiro também e colocar num negócio mais dele e vai trabalhar para aquele negócio entregar soluções. São mentalidades diferentes. Um quer só receber os frutos, o outro quer plantar e quer colher. E quer que pessoas ganhem nessa operação. Então, assim, o que acontece é que muitas vezes o empreendedor, mesmo sabendo que é uma opção de investimento ruim, ele vai. Porque é um valor pessoal, é um sonho pessoal, é um projeto de vida, então o cara vai. Legal. Ele sabe conscientemente que há outras opções de investimento, mas essa aqui vai ser a que eu quero colocar em função dos meus valores. Eu quero botar grana aqui porque eu acredito nisso aqui. Ótimo, né? Eu aposto também nessa segunda opção. Porque, de certa forma, o rentista ele não contribui muito para a sociedade. Ele ganha o dinheiro dele e dorme, acorda 10h30, toma um café, deita e dorme de novo. Porque ele vive de renda. O empreendedor, né, quando ele enxerga esse negócio dele como uma célula de investimento, foi o que o Pacioli percebeu. O que ele fez? Ele criou 2 conceitos. Ele criou 2 grandes grupos nessa informação contábil, onde ele mostraria de onde que o capital vem e para onde que ele vai inicialmente. Vocês conhecem comumente como ativo e passivo. O que ele fez? Genial. Ele entendeu que uma empresa ela não roda sozinha, que ela precisa de pessoas estarem alimentando. Então ele pensou o seguinte, cara, toda empresa já nasce com uma dívida. Com quem? Com os sócios. Dado que essa empresa ela é uma célula de investimento, ou ele colocaria 200 mil de capital nesse negócio, ou ele colocaria 200 mil para render juros. Né? Se fosse hoje, ele falaria, ou eu abro uma empresa com 200 mil, ou eu coloco 200 mil na Bolsa de Valores. Então, como essa empresa ela é uma célula de investimento, ela já nasce devendo. Ela já nasce devendo quem? Os sócios. Então, essa empresa ela já nasce com um primeiro credor. Quem que é esse credor? O sócio. Por quê? Porque você espera que aqueles 200 mil que você investiu nesse negócio retorne amanhã no formato de lucro. Você está colocando 200 mil. Se por mês aquilo ali te der 20 mil, então você tem um empreendimento que te dá 10% de retorno sobre o capital aplicado. Ou seja, em 10 meses ele pode pegar o dinheiro de volta. Em 10 meses ele já pagou o investimento, né? Pegar de volta é outra história. Porque pegar de volta vai depender de projeto de expansão, fluxo de caixa. Verdade. Eu quero aumentar, eu quero investir mais em marketing. Então pegar de volta, vamos chegar nesse ponto. E até, Wagner, um parêntese. Eu já tenho percepção também que tem muitos empresários que estão sempre... você olha assim, tá meio apertado financeiramente, mas ele tá sempre reinvestindo, expandindo. Né? Então, ou seja, é um movimento de quem tá em expansão, sempre tá pegando o dinheiro, né, pegando capital de terceiro e tal, porque ele sobra ali um lucro, reinveste, expande. Aí, de repente, ele tinha um tamanho, já tem 2 vezes que tamanho, 3 vezes. Então, mas ele sempre vai ter a sensação também que tem pouco dinheiro, né, porque tá sempre reinvestindo. É aquela famosa história de o que eu vou priorizar, e isso vai muito de mentalidade. Há a estatística oficial do Sebrae, né, que uma empresa ela gasta, em média, de 3 a 5 anos para dar retorno. Então, se eu coloquei 200 mil no negócio hoje, eu vou esperar que ela esteja equilibrada
e talvez já tenha gerado 200 mil que pague esse investimento em até 5 anos. É muito tempo. Se eu for uma pessoa imediatista, você já sabe que você vai se lascar em querer tirar dinheiro o ano que vem. Mesmo assim, ela chegou a esse payback, ela conseguiu trazer o retorno, né, pleno do capital investido. Aí vem, há uma necessidade real do meu mercado de expandir, porque a grande maioria dos negócios no mercado que a gente tem hoje, se ele não expandir, ele morre. Há pouquíssimos tipos de negócio que podem ficar ali com a vidinha meia boca enquanto der. Né, uma merceariazinha ali de bairro com um senhor sem camisa na porta com uma toalhinha nas costas ali, dorme, aparece um cliente, ela acorda, beleza. Mas assim, você não tem muitas opções de negócios que hoje elas consigam sobreviver sem expansão. É meio que assim, literalmente um oceano que um peixe maior vai chegar e vai te engolir. Então, em função disso, por que é importante eu ter o conhecimento dessa lógica? Nesse exemplo que eu dei, como é que isso seria contabilizado nessa demonstração? O passivo representa as dívidas, as obrigações. O ativo representa o capital em poder da empresa, não do sócio. Né? Agora esquece. Pessoa física não existe mais, agora existe uma PJ. É importante a gente entender isso porque pessoa física tem regras de tributação próprias. Pessoa jurídica tem regras de tributações próprias. E a transação de capital de uma para outra tem regras de tributações próprias. Quer ver? Se você tem retirada da Prolabore da PJ para pessoa física, tem INSS, tem Previdência, e eu tenho imposto de renda. Se eu distribuo lucro, são outras regras, mas há a regra de passar dinheiro daqui para cá e vice-versa. Aí, em função disso, eu vou registrar no meu passivo 200 mil de obrigação e eu vou registrar no meu ativo 200 mil em caixa. 200 mil em banco, né? Eu vou fazer um depósito numa conta de PJ que eu abri e vou colocar lá. Então vai ficar assim, ó. Passivo, 200 mil. Que conta que eu coloco no passivo? Capital social. Então, pro leitor mundo afora, em qualquer lugar do mundo, tá? Isso é padrão. Eu vou bater o olho e falar, quanto que foi investido dessa empresa? 200 mil. Então, a origem da formação dessa empresa são os sócios que aplicaram 200 mil. Aí você pode ter o detalhamento. Quem são os sócios? Wagner e Kildare. Então, foi 100 mil do Wagner, 100 mil do Kildare. Foi 150 mil do Kildare e 50 mil do Wagner. Tem as proporções. A origem são os sócios. Para onde que esse capital foi? Para o banco. Legal. Aí nós vamos aparecer então com o primeiro conceito de lucro. O que é a ideia de lucro? Lucro é o resultado final de bens e direitos menos as obrigações. Eu vou fazer o cálculo do lucro quando essa empresa nasceu. Quanto que essa empresa tem no banco? 200 mil. Quanto que ela tem de dívida com sócios? 200 mil. Qual que é o lucro da empresa nesse momento? Zero. Não tem lucro nenhum. Ela é uma célula de investimento onde eu acabei de colocar 200 mil e ela não me gerou retorno nenhum. Tá. Aí nós íamos vender livros. Né? Vamos vender livros físicos. Vamos trabalhar com livros físicos. Nessa venda de livros físicos, o que vai acontecer? Eu vou comprar um estoque. Me deu uma loucura lá. Eu vou comprar esse estoque todo de uma vez. Vou pegar 100 mil e comprar em estoque. Eu não tive uma consultoria bacana, eu não abri essa empresa lá na Ícone, eu não conversei com o Wagner antes, me deu na cabeça de comprar esses... Tá barato, eu tenho um estoque bom, vou comprar só do mesmo livro. Então tirei o dinheiro todo do banco e coloquei em estoques. Então qual que é a origem dessa grana? Banco. Qual que é a aplicação? Está aplicado em estoque. Então saiu do banco e foi para estoque. Qual que é o lucro da empresa nesse momento? Nesse momento, o lucro continua zero. Por quê? Eu não tenho mais nada no banco, eu comprei tudo em livros e agora eu tenho 200 mil reais em estoque e devo 200 mil reais para o sócio. Então, meu lucro é zero. Só que agora eu estou com um problema, porque eu não tenho mais dinheiro. Então, veja bem, num primeiro momento, eu tinha dinheiro, mas não tinha lucro. Nesse segundo momento, eu não tenho nem lucro nem dinheiro. Mas aí o leigo vai falar assim, não, mas você tem 100 mil em livros. Mas para eu vender... eu vou vender pelo dobro. Né? Que eu imagino que ele vai ganhar o dobro, né? Se eu vender. Se vender e quando eu receber, né? E quando eu receber. Então, porque é interessante demais isso aí, porque aí o dinheiro agora virou livro. Agora o dinheiro virou livro. Mas esse livro capital agora... virou... O capital que era dinheiro virou estoque. Virou estoque. Aí ele pensa assim, não, mas eu vou ganhar 200% nesse livro, ou seja, os 100 mil vai virar... Né? No caso, ele vai virar
300 mil. Vai passar para... Na verdade, a gente comprou tudo, né? Nós pegamos 200 mil do banco e jogamos 200 mil para estoque. O que vai acontecer? Se eu tiver... o que é o grande problema agora? São esforços humanos que vão rolar. Agora eu tenho que vender. Vender é uma arte, é um processo. Então, para transformar o capital, estoque, em grana direto, tem todo um processo de marketing, de vendas, de entrega, de logística, que não é uma coisa tão simples assim, né? Não é abrir a boca e vai vender. Porque primeira coisa que tem que se perguntar, né? Alguém quer esse livro? Porque se for um livro que ninguém mais quer, nós estamos falando do marketing 5.0 hoje. Se for vender um livro sobre o marketing 1.0, ninguém compra. O Kotler, que é o pai do marketing, ele escreveu várias edições, né, falando do marketing nos primórdios, depois da revolução para o 2.0, para o 3.0. A gente já fala em 5. Se eu vender um livro muito desatualizado, ninguém compra. Então, se eu tiver errado na própria necessidade do meu cliente, se eu não estiver entregando o que ele quer, morreu. A sua empresa agora quebrou. Por quê? Eu vou devolver para o sócio o livro. O que o sócio vai fazer com 200 mil em livros? Se nós fôssemos sócios, vai 100 mil de livro para sua casa, 100 mil de livro para minha casa. O que nós vamos fazer com isso? Então, assim, e se eu tivesse dívida com o fornecedor? Eu não pago meu fornecedor com livros. Eu só pago com grana. Tá, então, neste momento, eu estou com uma empresa que o lucro é zero, mas na prática, se eu for pagar os meus credores com matéria-prima, é uma tentativa dos credores não perder nada. Né? Se fosse lá um cliente seu que quer te pagar com algum material, eu já fiz muito. A empresa quebra, eu vou te pagar em camisa. Me dá aí. Eu vou tentar vender essas camisas, vou tentar vender os tecidos para não ficar no prejuízo de 100%. Eu já vi isso muito. Mas a verdade é que você não se paga as pessoas com bem, você paga em grana. Quem compra, né, depende muito de ter uma articulação muito boa para saber qual é essa mercadoria, né? Qualquer pessoa que tem isso. Agora vamos contextualizar um pouquinho mais aqui, porque olha só, os 100 mil de livro ficou uma coisa longe da realidade, mas na prática, por exemplo, vamos falar uma empresa, vamos complicar um pouquinho o assunto. A gente fala de um comércio, eu acho que é mais fácil porque a loja física. Você compra o livro por R$10, vende por R$20, né? Você pega lá e você vendeu o livro, você tem a opção de comprar e entregar. Sim. É mais fácil o processo, Sim. né? Agora, quem está na confecção tem que ter a ideia, produzir, comprar o tecido, costurar tudo, colocar para vender. O representante tem que ir lá, apresentar mostruário, apresentar a coleção, maior, né? A pessoa tem que ver, tem que interessar, a coleção tem que ser contextualizada no que a moda está entregando. E tem que sair no tempo, né? Tem que ter o preço que cabe naquele mercado, tem que ser no prazo, porque eu tenho as coleções, inverno, verão, outono, primavera. É muito mais complexo. Ele acertou esse time, né? Porque, por exemplo, foi ótima roupa, mas saiu fora do inverno. Muito. Porque tem que vender antes do inverno. Muito. Pra pessoa usar no inverno, né? Pra loja vender no inverno. O inverno, né? Não tá nem na metade, já tá sendo entregue a coleção do próximo verão. Porque aí o verão a loja vai comprar e depois já vai estar com ela pronta ali para lançar no verão, né? Porque vai chegar em 30, 60, 90 dias. Quando chegar, o free já acabou, já tá a coleção de verão na loja. Então, assim, nesse até processo... Até esse timing aí, você tem que pensar. Aí quem já tem experiência, já sabe a hora certa de fazer o processo, né? Agora, pensa que bacana que você pontuou. O simples fato, né? Vamos pegar na indústria do vestuário. O simples fato de eu atrasar uma coleção, de eu não entregar no prazo... Você já está emperrando o seu processo de venda todo, você já está atrasando todo o seu fluxo de caixa. Por quê? Porque aquele fluxo de caixa que poderia começar a acontecer em julho, se você entregar agora, em maio, se você deixar para entregar em julho, ele vai cair só em setembro. Porque você ainda vai entregar para depois receber. E às vezes você vai vender com que é mão de estoque, porque passou da época. E a tua despesa continuou rolando nesse meio prazo. Então, veja bem, aí nós vamos voltar nos processos. Né? Eu tenho que ter processos bem desenhados, porque senão vai impactar de novo nas finanças. O problema de processo impactou na finança. Nas finanças. Misturou de novo o assunto. Então, assim, quando eu falei no último encontro nosso que custos é muito mais sobre como fazer a coisa certa, entra muito nessa questão de processo. Porque o simples fato de eu não estar trabalhando bem já gera custos. Eu trabalhar errado já é um custo. Pois é, então a gente pode tirar uma dica de ouro aí desse contexto. Você contextualizou do livro, né? Investir tudo num livro só, no modelo, né? E a gente tá falando aqui agora de produzir um produto. De roupa, né? Mas então, assim, uma das grandes... e você falou dos KPIs, né? Que a gente vai explicar um pouco mais, que é os pontos de controle, né? Os indicadores de controles. Mas, por exemplo, se você for ajustar ali um ponteiro ali para você evitar que você quebra rápido, por exemplo,
seria ter um controle muito eficaz ali ou da produção ou do estoque no início, Sim. né? Tipo se eu sou indústria e comércio, estoque é crucial, porque se eu partir do pressuposto, até da teoria do Pacioli, tudo que eu tenho na minha empresa é capital. Então, se eu tenho um estoque muito mal planejado ou muito mal dimensionado, vamos pegar no varejo, né? O varejo ele tem que ter um timing, porque se eu compro muito, eu empanturro meu estoque. Se eu compro pouco, o cliente chega na loja e não tem. A grande maioria dos softwares hoje já tem inteligência suficiente para falar, essa mercadoria, em geral, eu gasto tanto por mês. Em geral, demora tanto tempo para eu comprar e chegar. Então, quando tiver nesse nível de estoque, eu já tenho que disparar pedido. Já tem inteligência para isso. Então, você já coloca a tecnologia para trabalhar a seu favor. Para quê? Para você não ter muito estoque e ter capital empacado no seu estoque, nem ter pouco estoque e perder venda. Tem um caso clássico de uma consultoria que eu dei no passado. Olha a lógica do empreendedor. É até interessante isso. Você vê a forma que a pessoa pensou. Ele fazia lanternagem em caminhões de porte maior. E aí, um caminhão chega lá batido, é um modelo muito específico. Ele tinha que comprar uma porta. Aí, a porta individual, ela era R$3.000. Mas se ele comprasse 5, ela saía por 2.000. Vou comprar 5, economiza aqui R$1.000. Eu tô ganhando R$1.000 aqui, eu já fico com 4 em estoque. Num primeiro momento você fala, a lógica dele faz sentido, ele tem praticamente 30% de desconto, compra mesmo. Só que as outras portas, as outras 4, Deus sabe quando ele vai precisar daquilo de novo. Se ele fizesse uma vez, beleza, mas se ele fizesse em toda a compra, quando nós chegamos lá, atualizando os valores assim, em valores de hoje, ele tinha aproximadamente 400 mil em estoque parado, que já não seria utilizado tão cedo. R$400 mil. Aí você fala assim, essa empresa está sem grana. Não, a empresa provavelmente até é lucrativa. Só que ela está com todo o lucro empacado em estoque. Por conta de uma continha que num primeiro momento até fazia lógica, mas eu não considero uma variável simples. Eu não gasto essa porta toda hora. É uma a cada 3 anos. Então as outras 4 eu gasto 12 anos para vender isso. Aí você soma isso a todos os outros elementos que eu tinha no estoque, processo, acabou. Né? É processo. Volta no processo, um gatilho financeiro, jogou ele pro processo. O que ele poderia fazer? Vamos procurar outros lanterneiros da mesma área que eu, até na região aqui. Vamos fazer uma cooperativazinha de compra. A gente compra 5, vai uma para cada um. A gente centraliza em alguém. Se alguém não quiser assumir o rojão, eu assumo. Eu então compro essas 5 que a galera me paga antes, eu vou lá buscar. Se ele quiser fazer escala, né? Wagner, um clube de compras é redução de custos. E tem um grande risco aí também, né? Porque às vezes na hora dele vender essa porta no serviço, se ele tiver pegado o preço de 3 mil, que era o preço que ele teria avulso, ele teve um lucro maior e talvez a estratégia pode até justificar, né? Agora, o problema é que às vezes ele repassa esse desconto para o cliente e empacou as outras portas, né? Então, assim, não, porque eu tenho que viabilizar aqui o serviço e tal, é uma estratégia legal. Ele ganhou naquela receita, óbvio, e perdeu. Ele ganhou no financeiro e perdeu na lucratividade. Porque eu vejo muito isso aí também. Às vezes a pessoa faz isso, tem um produto, se ele comprar mais quantidade, ele consegue cair o preço. Sim. Só que ele cai o preço para vender mais barato. É uma estratégia legal. Mas se o seu giro é pequeno, não justifica. Você teve um problema de caixa. Mas você tem a lógica hoje dos clubes de compra. As mercearias passaram por essa grande dificuldade em ter competitividade com os grandes supermercados. Então o que fizeram? Juntaram todas, criaram um clube de compras, o grupo vai lá e compra e redistribui para as mercearias da região. Então eu consigo ter competitividade de preço, né? Os pequenos supermercados, não precisa nem de ser uma mercearia. Eu consigo ter competitividade de preço com os grandes. Por quê? Porque, literalmente, né, juntos somos mais fortes. Então, juntaram para fazer um clube de compras. Veja bem, eu estou tendo uma redução de custos na aquisição. Né? Não cortando coisas do dia a dia. Né? Melhorando o meu processo de compras. Vamos pegar esse exemplo desse cliente que eu visitei, porque dá para fazer um exemplo bacana. Vamos supor que a gente estivesse montando a empresa dele agora. Né? Vamos colocar lá que ele tivesse com 500 mil para iniciar uma empresa dessa. Então, o seu João resolveu montar uma empresa, ele vai lá e abre uma PJ e coloca 500 mil dele, né, tira do bolso dele e abre essa PJ. Então, ficaria assim essa demonstração financeira dele. Passivo 500 mil, porque essa empresa tem uma dívida com sócio, com o seu João,
E bancos, 500 mil. Lucro nesse momento, 500 menos 500, zero. Tá. Aí o seu João teve essa oportunidade da porta e foi comprando porta lá que não precisava. De repente, ele tinha 100 mil em bancos e 400 mil em estoque. Então, se eu pegar banco mais estoque, eu tenho um capital de 500. A empresa deve 500 mil, então o lucro é zero ainda. Só que nesse meio prazo, né, foi correndo ali a folha de pagamento da galera que ele contratou e tudo mais. Cada mês que o trabalhador fica na minha empresa, ele gera projeção de encargos. Um mês que o trabalhador fica comigo, eu já tenho que projetar um 12avo de férias, um terço de férias sobre esse 12avos, eu tenho um 12avo de 13º, eu tenho uma possível multa fundiária se eu mandar embora. Então eu faço uma provisão, não quer dizer necessariamente que você tem que guardar essa grana, né? Tem umas estratégias financeiras para isso, mas eu já tenho que saber em média quanto que eu vou gastar se eu fosse mandar essa turma embora. Então veja bem, ele não gastou ainda, mas o simples fato de ele manter empregados na estrutura dele e pagá-los em dia, aquilo que ele não pagou ainda vai ter que pagar está sendo escriturado na contabilidade. Então, passados um ano, ele já não tem mais 500 mil de capital e 500 mil de obrigação. Vamos supor que ele tem o mesmíssimo capital, 500 mil. Ele tem a mesma obrigação de 500 mil porque a empresa ainda não pagou o sócio. Mas agora ele tem rescisões a pagar, não agora, mas em algum momento ele pode ter que pagar, que pode estar lá em 50 mil. Por quê? Pelo simples fato do trabalhador ficar na empresa, foi passando o tempo, ele só vai acertar isso quando ele for demitido, mas você tem que provisionar isso. Por que você tem que provisionar? Porque senão chega na hora de pagar, você achava que aquilo ali era seu, já pegou e já gastou. Não, aquilo não era seu, aquilo era do trabalhador. É um valor devido, né? É um valor devido, né? Há uma legislação que te determina que você pague aquilo. Então pensa bem, passado ali quase um ano, agora ele tem 100 mil em banco, ele tem 400 mil em estoque, ele deve 500 mil para os sócios e ele deve 50 mil de acertos provisionados. Então ele tem 500 mil de bens e direitos e tem 550 mil de obrigações. Qual que é o resultado dele nesse momento? Menos 50. Ele está com 50 mil de prejuízo. Agora olha que interessante, ele tem 100 mil em caixa, mas ele tem 50 mil de prejuízo. Se eu fosse um gerente de banco para fazer uma análise de crédito dele, se eu fosse um investidor interessado em pôr grana, qual a análise que eu faria? Não mexe com essa empresa. Porque apesar dela ter dinheiro, ela está dando prejuízo. Por quê? Porque se eu encerrar essa empresa hoje, vamos supor que no melhor dos cenários ele consegue vender aquele estoque dele por 400 mil. Transforma aquilo em grana. Eu vou pegar os 500, eu consigo devolver 500 para o sócio? Não, porque eu tenho que pagar os empregados primeiro. Então eu vou pagar os empregados primeiro, 50. Quanto que volta para o sócio? Só 450. Então o que aconteceu? Eu montei um negócio com 500, estou tirando agora 450. Ou seja, foi uma célula de investimento que me deu 50 mil de prejuízo. Então, lucro ou prejuízo é a sobra ou a falta do capital. Só que capital, ele é bens, direitos e obrigações, não necessariamente dinheiro. Por isso que é possível você ter dinheiro e a sua empresa ter prejuízo. E é possível você ter lucro e a sua empresa não ter dinheiro. Por quê? Porque não são os mesmos conceitos. Essas rescisões, chama passivo trabalhista, né, o termo técnico, esse passivo trabalhista é um gasto futuro, que já está sendo registrado, porque em algum momento você terá que pagá-lo. Então, essa dinâmica, eu tenho a ideia de lucro, que é um conceito econômico, e a ideia de dinheiro, que é um conceito financeiro. As pessoas medem a grana. Então, se você for numa empresa, ela tem livre caixa, registrando o saldo final de caixa no dia ou no mês. Ela não tem resultado econômico. Por que isso é importante? Porque com o resultado econômico, eu posso tomar decisões mais acertadas. Às vezes, a grande maioria das empresas que reclamam que estão num segmento bom, mas o dinheiro não sobra, você pode ter certeza que ela é lucrativa, mas ela está sem fluxo de caixa. E, eventualmente, se a gente trabalhar os prazos de recebimento de pagamento de forma inteligente, né? De forma inteligente, porque eu não posso obrigar meu cliente a me pagar antes. Mas se de repente eu percebo assim, que se eu der um desconto para ele me pagar à vista, e se esse desconto for menor que o custo financeiro que eu tenho hoje com bancos, e eu consigo antecipar meu capital mais barato que eu pagaria para um banco. Excelente estratégia, né? Muito, muito. Aí veja bem,
Eu continuo tendo ela lucrativa, eu tenho um cliente que está mais satisfeito porque teve desconto à vista. E eu tenho uma antecipação de capital, porque normalmente me pagaria em 30 dias. E agora eu estou conseguindo, então, me financiar, e é preferível eu dar 5% de desconto do que pagar 7, 8 no empréstimo. 4% de desconto do que pagar 8 no empréstimo. É interessante que a gente vê o movimento das grandes empresas no cenário econômico, né? Hoje a gente observa muito na internet aí, muitas compras aí na internet, você vê lá 15% de desconto para pagamento no Pix. É um movimento já de que eles antecipação de receber. Identificaram que vale a pena esse desconto, porque esse dinheiro entrando no Pix ali no caixa na hora, ele vai dar um resultado. Eu falei 8%, aí quem está assistindo pode falar assim, mas não tem taxa de empréstimo a 8% não. É porque quando a gente considera a empresa endividada, você tem o custo direto financeiro que você está pagando para a instituição financeira, mas você tem os respingos daquilo na tua operação. Então, assim, em geral, quando você está devendo muito, tem que ficar descontando duplicado, pegando dinheiro emprestado e aquela coisa toda, você acaba tendo atrasos que ele te gera um custo, né? É o famoso custo de capital. Se o gestor tem dinheiro próprio e injeta na empresa, de repente é uma boa. Olha que legal. Eu tenho certeza que esse negócio é viável porque a empresa é lucrativa. Eu tenho esse capital próprio. Eu estou pagando para o banco 4%. Se eu botar o meu capital direto da empresa, minha empresa pagar 2%, eu, enquanto pessoa física, fiz um baita do investimento. Que investimento hoje te paga 2%? Verdade. Você está investindo no teu próprio negócio, você está viabilizando o teu próprio negócio, você está financiando o teu próprio negócio e está conseguindo retorno. Mas como que você conseguiu ter essa decisão? Porque você tem uma contabilidade, que a gente é obrigado a falar contabilidade gerencial, para diferenciar da contabilidade burocrática que todo mundo conhece, mas na verdade a contabilidade é isso, né? A gente ensina no curso de Ciências Contábeis, eu lecionei em Ciências Contábeis por 18 anos, eu coordenei o curso da Universidade de Itaúna por 10. O contador formado em Ciências Contábeis, na verdade, ele é um analista econômico-financeiro. Nós estamos formando profissionais ali para trabalhar em porte de grandes bancos, para trabalhar em Petrobras. A gente tem ex-alunos que trabalham em grandes empresas, a gente tem ex-alunos em Petrobras. Por quê? Porque o que é entregue para ele de conhecimento é base para fazer todo esse calabouço. Agora, quando você chega no mercado contábil, que a gente conhece as pequenas e médias empresas, se ficou muito preso à burocracia por 2 motivos. Primeiro, que a exigência governamental é alta. Hoje, um pequeno e médio empreendimento ele tem 3.000 regras, é inacreditável. 3.000 regras a ser seguidas. Para qualquer empresa de pequeno porte. É assustador. Eu tenho coisas banais, uma que eu sou muito crítico. Você é obrigado a ter um código de defesa do consumidor na loja. Vamos pensar em termos racionais, né? Eu sou consumidor, você é o vendedor, nós estamos discutindo aqui porque eu estou me sentindo lesado. No meio da discussão, eu vou pegar o código de defesa do consumidor e falar só um minutinho que eu vou ler. No meio da briga, qual que é a possibilidade real disso acontecer no mundo eletrônico que eu possa entrar no meu celular e pesquisar esse código de defesa? Mas tá lá, a gente já teve fiscalização do Ministério Público cobrando esse livrinho que custa R$10 lá na loja, que ninguém nunca vai ler, mas se não tiver, ainda tem que ter a plaquinha. Este estabelecimento tem à disposição. É coisa do passado que não vai mudando, né? Vai ficando. Então, assim, a gente tem esse calhamaço de coisa que a maioria nem é seguida, mas tá lá, né? Se alguém quiser pegar no pé por conta disso. E aí, em função disso, e em função também da sonegação, menos Divinópolis, a gente tem essa dificuldade em ter uma contabilidade gerencial. Por quê? Aí o que vai acontecer? O contador, se ele tem um cliente que sonega, aquela contabilidade que está sendo entregue ali, ela não corresponde à realidade daquele cliente. Se aquele cliente quiser uma informação real, ele vai ter que ter um outro processo de escrituração por fora. Só que aí já entra vários problemas técnicos, inclusive jurídicos. Se aquele contador assumir que ele vai fazer a contabilidade gerencial, então ele está contando que ele é conivente com a sonegação do próprio cliente. Então, se um contador vai a público e fala, oferecemos contabilidade gerencial por fora, a Receita Federal vai olhar para ele e falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está assumindo que o seu cliente sonega e que você faz um negócio por fora? Então, vamos prender os dois. Então, você não vai ver contadores anunciando isso por razões óbvias. E aí acaba que ninguém na prática, no dia a dia, conhece o que é o poder dessa ferramenta, porque
Com esse conceito que eu apresentei para vocês, o ativo e o passivo, vocês conhecem a demonstração como balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele vai te mostrar esse lucro que é a sobra de capital. Então, beleza. Aí entra uma segunda informação acessória que é a famosa DRE. Só que a DRE que as pessoas usam na empresa, ela não é DRE, ela é DRF. Ela é demonstração do resultado do fluxo, não do resultado do exercício. Por quê? Porque, em geral, ela é uma demonstração da finança. Ela é uma conta corrente compilada. Se você quiser uma DRE, você vai ter a receita menos as suas despesas. Aí a gente tem uma forma de organizar essas despesas. E lá embaixo o lucro. Só que tem um detalhe. Essa receita não é o que você recebeu, é o que você vendeu. Dá uma grande diferença, né? É muito diferente. Não estamos falando de recebimento, estamos falando de venda. E as despesas que estão lá não foi o que você gastou, foi o que foi provisionado. Então, por exemplo, eu tive provisionado este mês de abril, para pagar agora em maio, a GPS. Então, minha GPS consta como provisionada na demonstração de resultado de abril, como 5 mil a pagar. Ela tá lá indiferente se eu paguei ou não. Então, assim, aquele resultado é indiferente de você ter quitado ou não aquela obrigação. Aquilo é resultado. O resultado financeiro vai ser a sobra depois que você pagou. Então, são dois conceitos diferentes. A DRE, né, a DRE contábil mesmo, ela está demonstrando aquele lucro que eu encontrei no balanço, nessa diferença de ativo e passivo, né, de bens e direitos menos obrigações. Ela está explicando como é que aquilo foi montado. Ela está detalhando, olha, eu tinha essa receita, dessa receita eu tirei o custo do produto, então o que eu faço? Se eu vendi esse livro a R$20 e comprei ele por 10, então eu coloco receita, 20. Custo da mercadoria vendida, que é o preço que eu paguei quando eu comprei o livro, 10. Aí até agora está sobrando 10. Esses 10 que está sobrando é lucro bruto, que é a receita menos o custo do livro. Desse lucro bruto agora eu tenho que tirar as despesas que eu tive para vendê-lo. Então vamos supor que eu tenho que pagar aqui 1% de comissão, mais 5% de impostos. E aí eu fui somando isso tudo, deu R$5. Então agora eu tenho lucro líquido. 20 do livro, menos 10 do custo do produto, que foi o que eu, né, da mercadoria que eu comprei, sobrou 10 de lucro bruto. Desse lucro bruto eu tirei todas as despesas, agora eu tenho 5 de lucro líquido. Ah, esses R$5 é o lucro. Mas esses R$5 aqui é o lucro depois que eu já provisionei tudo que eu tenho a pagar, inclusive os meus funcionários. Inclusive as férias que eu tenho que pagar o ano que vem. Inclusive o 13º que eu pago agora em dezembro. Inclusive uma possível multa fundiária se eu mandar ela embora. Então quando eu falo que sobrou 5 mesmo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou no final que sobrou R$5. Eu consigo cruzar isso com o balanço patrimonial e falar assim, ó, agora o meu capital subiu R$5? O que vai ser bacana? Aquele lucro que está no balanço tem que ser o mesmo lucro que está na DRE. Né? A DRE é a explicação do lucro do balanço, então tem que ser iguais. Você vai lá no balanço ver lucro 100 mil, na DRE tem que estar lucro 100 mil. Se deu um lucro de 100 mil, então quer dizer que o meu patrimônio cresceu 100 mil. Então, a primeira afirmação, se há um lucro de 100 mil, o patrimônio cresceu em 100 mil. Se fosse a empresa lá de lanternagem do nosso amigo, ele investiu 500, já recuperou 100. Falta só mais 400 para ele recuperar. Só que aí, a grande pergunta é, onde está este lucro? Porque este lucro ele pode estar nos bancos, em dinheiro vivo. Mas ele pode estar no estoque, em mercadoria, que é o caso do nosso amigo. Mas ele pode também estar no imobilizado, porque de repente deu 100 mil em lucro, ele falou, cara, eu vou comprar essa máquina aqui, que essa máquina vai ser muito bacana, com ela eu vou aumentar minha receita pro ano que vem. Então veja bem, ela deu lucro, mas ele não viu a cor do dinheiro. Porque ele aumentou o estoque ou ele aumentou o imobilizado. Então é aquilo que o Pacioli falava. O capital está caminhando. É dinâmico, né? Tanto é que a gente fala que o balanço ele é o retrato naquele momento. Virou o dia, já é outra foto. É uma fotografia do dia que ele foi tirado. Em geral, você tem alguns padrões. O mais comum de pequenas empresas é anual, mas a recomendação é que fosse trimestral. Então vamos fazer um balanço trimestral. É a foto do dia 31 de março. 1º de abril já é outra foto. Por quê? Porque de um dia para o outro já recebeu, já pagou, já gastou, já comprou, já vendeu. Vamos fazer então aqui uma dinâmica rapidinha aqui sobre... Vamos pegar R$1.000 e a gente... o empresário tem R$1.000 no bolso, certo? Ele abre uma empresa hoje. Empresa totalmente simples, bem... Começou mesmo. A empresa em casa. Aí ele comprou R$1.000, comprou um produto, certo? Comprou um telefone de R$1.000 e vai vender esse telefone. Então no primeiro dia tinha R$1.000 em dinheiro, né? No outro dia tem um telefone que vale R$1.000.
E deve 1.000 pro sócio. Então o lucro é 0. É 0. Aí fechou. Aí, nesse dia, no outro dia, vende o celular por 2.000. Então, R$1.000 virou 2.000. Virou 2.000. Né? Bom, só que aí vendeu o celular 30,60. Uhum. Então ele vai ficar 30 dias sem ter dinheiro nenhum. Isso. Mais 30 dias com R$1.000. Aí olha que bacana. Nesse momento ele tem 2.000 a receber e 1.000 para pagar pro sócio, né? Porque o capital social dele é 1.000. Só que ele tem 2.000 a receber. Se ele tiver que pagar uma conta hoje, ele tem 2.000 em recebíveis, ele não tem 2.000 em dinheiro. Como que ele paga essa conta? Aí tem as opções. O que eu farei? Eu posso pegar dinheiro meu e injetar nessa empresa? Então eu vou vou fazer um aumento de capital para que a minha empresa não dependa de terceiros. Uma opção. Ou eu vou antecipar esse recebível. Eu vou lá e vou descontar. Se for no cartão, eu vou pedir antecipação e pagar os juros. Ou eu vou no banco e vou trocar. Eu vou pegar um empréstimo, eu vou cair no cheque especial. Então você tem as opções de transformar esse recebível em grana. Aí sim vai entrar a análise financeira agora. Por quê? Qual dessas opções é mais barata ou talvez mais interessante para o meu negócio? Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou ter basicamente uma dinâmica de analisar qual fonte de financiamento é mais interessante. O senso comum, né? A gente tem uma análise que fala assim, olha, endividar não é bom. Depende. A gente tem que falar da qualidade e do propósito da dívida. Quer ver? Se eu endivido a minha empresa para ostentar, é uma dívida ruim. Vamos pensar assim em termos de sede. É muito comum a gente ver empresas que têm o sonho da sede própria. Eu quero ter a minha sala, eu quero ter meu prédio, eu quero ter um local que seja meu. Tá. Qual que é a real necessidade de você ter uma sede própria? O teu negócio demanda, você tem que ter uma capacidade de instalação de maquinário que é muito complexo, que ficar mudando toda hora é complicado. Então, beleza, é sede própria. Não, no formato digital você pode trabalhar onde é que você quiser. Então, para que você quer sede própria? Em geral, tem sede própria que a gente vê associações, né? Por uma questão, né, de estratégia da associação. Mas empresa privada com sede própria não é tão interessante mais. A gente pode ver o movimento dos bancos, né? Antigamente os bancos só tinham sede próprias. De uns anos para cá eles começaram a perceber o seguinte, olha, o que a gente gasta com aluguel é besteira. Se a gente pegar esse valor que gasta com aluguel e aplicar no nosso próprio negócio, o que a gente impacta emperrando capital tendo sede própria é besteira. Vamos pegar aqui, me vem a cabeça da época do Banco Real, ali na 1º de junho. Quanto que vale um imóvel daquele? É muita grana. Vamos chutar aqui por baixo. Aquilo ali vale 5 milhões. Né? Não tem a menor ideia. Se você pega 5 milhões e coloca na mão do banco, ele transforma aquilo ali em muito mais. Então o que ele pensou? É muito mais inteligente eu desfazer desse imóvel, transformar isso em grana e fazer isso gerar e pagar aluguel. Mas vai pagar aluguel? Vai, porque ele é lucro real. O aluguel abate do valor do lucro, então ele paga menos lucro porque ele tem aluguel. Então ele fez um cálculo antes para entender qual que é a melhor estratégia. Veja bem, ele utilizou informações financeiras, mas ele utilizou também informações contábeis. Ele foi no balanço da DRE para ter essa visão. Então eu tenho que começar a entender assim, que se o meu gasto ele é um gasto de qualidade que vai trazer retorno, interessante. Vamos pegar, por exemplo, um gasto que é de qualidade e traz retorno. Se você tem certeza que aquela máquina aumenta a sua produtividade, melhora muito a sua produtividade, ela é cara, mas ela tem linha de crédito. Você tem lá BNDES, você tem Proger, você tem linha de crédito que financia esse negócio em 5 anos. Muito provavelmente, os juros e a mensalidade que você vai pagar daquela máquina mensal, ele já é recuperado no mês seguinte. Quando você coloca a máquina para rodar, ela aumenta a tua produtividade. O ganho que você tem de receita paga a máquina, os juros ainda sobra. Então um empréstimo de qualidade. Então, essa decisão entre trabalhar com capital próprio ou capital de terceiros, você fez em cima de um balanço, em cima da realidade do teu mercado, para saber se aquilo ali é um gasto de qualidade ou não. Você só vai conseguir ter essa informação com essa estrutura. Eu estou comentando isso porque no balanço a gente tem a proporção, né? Qual que é o percentual de endividamento próprio e qual que é o percentual de endividamento com terceiros. Dependendo do negócio, compensa muito mais eu ter dívida com terceiros, eu trabalhar com o capital dos outros. Dependendo do negócio, compensa muito mais os próprios sócios financiarem o negócio. Porque a empresa paga uma taxa menor e o sócio ganha com a rentabilidade da grana que ele mesmo colocou na empresa. Agora,
convenhamos, a gente está falando aqui de um nível de profissionalismo que a gente subiu muito a régua. Mas ser empreendedor é isso. Mas quando você tem essa consciência, porque assim, se você pegar esse jogo bem jogado, você entendeu essa dinâmica, finanças, processos, pessoas e marketing, você não domina todas, mas domine pelo menos finanças, você vai chamar o Kildare, que entende muito de tecnologia, e fala, Kildare, eu sou um ótimo gestor, você entende tudo de tecnologia, vamos montar um negócio juntos? Eu vou fazer a gestão, eu coloco o capital, eu quero só seu know-how do negócio. Aí, como eu sou gestor, eu faço isso com tecnologia, eu entro no ramo farmacêutico, eu entro no ramo de chocolates. Eu estava vendo uma entrevista há pouco tempo atrás do diretor da Copenhagen. Ele veio do ramo farmacêutico. Mas como é que alguém do ramo farmacêutico entrou num lugar que ele não entende nada? Ele trouxe pessoas que entendem, ele entende muito de gestão, e ele pegou aquele modelo de gestão que ele sabe que funciona, contextualizou para chocolate e a empresa vai muito bem, obrigado. Então você começa a ter ferramentas que você atua em qualquer segmento. Só que, como nós não temos essa visão empreendedora com excelência, a gente se contenta muito com o que já ganhou, a gente para. Mas se eu começo a usar as ferramentas corretas, o céu é o limite. Aí justifica muito o modelo de franquia, né? Sim. Que ele validou um formato, ele conseguiu colocar o processo ali muito bem rodando, bem engessado ali, vamos dizer assim. Ele já sabe o que rende aquela empresa ali, e sabe que se pegar uma que está em Divinópolis, colocar em BH, ele tem uma estimativa do que vai acontecer. Ele analisa o mercado antes, né? Analisa bem. Foi interessante que eu fui na feira de franquias, isso foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia. E aí, inclusive, eu tô conversando com esse empresário que eu conheci lá para fazer um podcast com ele. E quando eu fui conversar com ele, eu falei assim, qual que é a sua cidade? Divinópolis. Não, ele tá no meu radar. E ele é de São Paulo. É uma empresa, uma rede de lanchonetes. Sim. Eu falei assim, tá no meu radar. Eu vou te falar por quê. Ele já pegou toda a explicação da nossa região e falou assim, lá cabe uma loja e vai dar rentabilidade. Ou seja, ele já estava estudando toda a região que podia expandir. Sim. E procurando quem que poderia vender franquia. E bem provavelmente não vende para quem vai investir numa região que vai dar errado. Você sempre me pede para deixar uma dica pra galera no final, eu vou dar ela no meio hoje, vou mudar a dinâmica. O que acontece com esses grandes grupos? Eles trabalham com informação, né? O que é muito bacana de entender? As franquias, eu só vou abrir um parênteses aqui porque a gente tem que colocar ressalva, franquia é muito boa quando ela te dá suporte. Porque eu vejo também que tem franquias que ela só te dá ali o layout, te entrega e não te dá o apoio. Cansei de ver franquias que não dão o devido apoio ao franqueado. Então, assim, é interessante quando a pessoa decide em abrir uma franquia, conversar com os outros franqueados para ver qual que é o apoio, né, que é dado, que a franqueadora dá pro franqueado. Isso é extremamente importante, nem né? sempre... A experiência é diferente de uma para outra. Nem sempre, né? Tem franquias muito sérias, que realmente ali elas dão um suporte de gestão. Tem franquias que se você não tiver um mínimo de experiência de gestão, ela nem te vende. Qual que é a sua experiência? Não é o que nós estamos procurando, não. Uma que me veio à cabeça aqui, que tinha no Brasil e saiu fora, foi a Fridays. TGI Fridays. Não sei se você chegou a conhecer. É uma cadeia de restaurantes internacional. Ela existia no Pátio Savassi em BH, né? Ela foi retirada do Brasil por quê? Porque aqui eles não estavam encontrando o perfil de empreendedor que eles queriam. Então, vamos embora. Aqui não tem o que a gente quer. Tá lá na Argentina, tá em outros lugares, aqui não. Por quê? Porque a franquia, quando ela é muito séria, muito focada, ela escolhe com quem ela quer trabalhar, porque a pessoa tem que pôr para rodar o que ela quer, e ela dá todo o suporte. Franquia que vende para qualquer um, pode tomar cuidado, porque em geral ela não tem critério, também não dá suporte. Mas o que o franqueado faz, né, o sério que é interessante? Ele estuda a renda per capita, movimentação de pessoas, perfil, se aquele cliente tem potencial de compra para aquele produto, porque se ela perceber que ali não tem, ela não, aqui não é local. Já vi muitas franquias que vieram de Divinópolis e falaram, não, aqui não é perfil para o que a gente está procurando. Porque a gente tem outro perfil de entrega, aqui não cabe o nosso produto. O próprio, aí vamos para a dica, né? Você mesmo consegue ter acesso a essas informações, tá? Eu vou sugerir um site que chama Empresômetro. Vocês vão jogar no Google, empresômetro.com.br, empresômetro.com.br. Lá você consegue ter indicadores dos mais variáveis de perfil,
de faixa de renda, de tributação, de produto que é vendido, de renda per capita. Você consegue fazer um bom estudo de mercado, se você quer lançar alguma coisa em alguma região, por aquilo. Fora que, né, ele tem mailing, ele tem lista à disposição que você compra para você poder fazer abordagem com esse público. Né? Empresômetro.com.br. Vale a pena conferir, porque você tem lá uma inteligência de mercado à sua disposição. Pago, né? Não é tão barato assim, você tem alguns planos básicos que te dão já muita informação legal, mas vale se você quer entrar no mercado já com segurança do que é que você está procurando. Você vai conseguir informações, tipo assim, existe quantas lojas desse segmento na região que eu estou pretendendo prospectar. Porque por ali você já sabe se você vai ser 1, 2 ou mais do mesmo. É muito interessante, uma ótima ferramenta para você começar. Porque o empresário, às vezes, ele tem a visão dele ali, né? Do ciclo de convivência, onde que ele tem a opinião do cunhado. Meu cunhado falou que isso aqui é bom, vamos montar. Sempre tem as opiniões, né? Aí na hora que você pega uma ferramenta dessa, você vai ter ali a realidade, né? Você vê isso aqui, isso aqui na cidade muito, né? Você abre Vou pegar um aqui que eu vi, por exemplo, essas lojas de festa pronta, né? Já te entrega o chopp, se acabar o chopp 3 da manhã, corre lá e leva outro barril, e já leva o gelo, e alguma já leva cerveja gelada e tal. Montou uma, apareceu mais 30 atrás. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu me lembro aqui de um negócio que tinha de vender suco de laranja. Esse laranjinho foi o mais famoso, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Pelo menos uns 30, Depois a gente veio viu. caçamba, telecaçamba. Telecaçamba você tem também trocentos. Então, assim, é muito aquilo de Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, legal, o sol nasce para todos, a gente tem mercado para todo mundo, só que a pergunta que precisa ser respondida é o seguinte: se você não tiver um diferencial muito grande e uma clareza muito grande de propósito, não entre. Porque você vai ser mais do mesmo e concorrer por preço. O chão é o limite, porque um coloca 100, o outro coloca 90, o outro coloca 80, onde é que se para? Então, falta conhecimento de mercado, falta estratégia, falta clareza do que você quer. Aí é o cara que ouve o cunhado. Fala, tá montando muito isso aqui, vamos montar também. Né? Açaí. Toda esquina tem um açaí. E agora tem um problema pior ainda, né? Quando você vai para Mercado Livre, por exemplo, acaba caindo nessa mesma vala. Agora tem um negócio interessante, o Wagner, que essa semana eu tive uma percepção interessante do Mercado Livre. Você entra lá, tem de tudo, concorrência de preço carnívora, né? É uma coisa assustadora. Aí meu carro eu levei para revisão, né? E na hora que foi fazer a revisão, precisou de 6 retentor que vai na carcaça do motor. Aí a concessionária vende só a peça inteira. Duas tampas do motor, né? E cada uma custa R$1.800. Aí tem um cara, né, no Mercado Livre que vende só aquela peça. O reparo e ensina como que você coloca o reparo, sai por R$460. Tá doido. Só tem um anúncio dele. Entendeu? Ele nichou. Aí o que acontece? Ele deve vender horrores disso. Ele nichou. Entendeu? Porque ele criou uma solução, uma adaptação, né? Criou uma solução, em vez de você ter comprado 2 peças e outra. Você observa que você tem que pedir a peça na concessionária para você poder produzir, que não é uma coisa que vende muito. Ele achou um mercado ali. Encontrou uma necessidade, trabalhou em cima dela e ganha o dinheiro dele. Quem faz esse estudo antes de começar? Porque a gente vai na onda. E beleza, não tem problema. Eventualmente a onda é até boa, porque é criado um know-how lá que você pode. Né? Vamos pegar, por exemplo, curso à distância. Né? Ficou muito evidente durante a pandemia e veio para ficar. Não é nem questão de onda, é uma tendência. E o que é a vantagem disso? Há outros players no mercado muito bons que eles conseguem te ensinar como fazer. E aí você consegue se diferenciar, por quê? Por incrível que pareça, né? É literalmente aquilo que a nossa mãe falava, para cada pé tem um sapatinho. Por mais que você ache que a sua ideia não vende, né? O que você tem, nós temos clientes lá que têm cursos inacreditáveis, né? Um que eu acho muito bacana, a Rosânia, beijo Rosânia, estiver nos assistindo, acho maravilhosa a pegada dela. Ela ensinava a costurar no YouTube para senhoras, né? Senhoras mais velhas. E a galera assistindo no YouTube pedia muito curso. Ela montou uma plataforma de curso para fazer tricô, crochê. E ela vende isso no Hotmart. Maravilhoso, né? É uma coisa que eu não imagino fazendo tão cedo. Não cheguei a essa idade ainda, mas tá lá, tem público para isso, né? Para o que você imaginar, tem público. Tem público para etiqueta em mesa, para saber como se portar à mesa, como se vestir. Então, não é necessariamente um movimento de onda, ele é prejudicial. Você só precisa saber o seguinte:
como que eu encontro esse nicho igual o cara da peça aí? Porque se você entra só sendo mais um, seu negócio fica lá parado. O problema é que às vezes a visão é muito encurtada, né? A pessoa olha tudo que os outros estão fazendo. O outro tá vendendo laranja, vai vender também. E aí eu acho que uma grande sacada, uma dica de ouro é o cara pensar assim, beleza, aquele cara teve aquela ideia, né, de adaptar aquela peça ali, deu resultado, validou e tá vendendo. E olha o tanto que ele tá economizando, né, quem tá comprando. Eu tenho certeza que ele tá ganhando muito nessa peça, porque você vê que é muito simples. Mas ele resolveu um grande problema, concorda? Uma coisa que você falou que eu achei bacana é o seguinte, visão pequena. As pessoas me perguntam muito assim, como é que você expande essa visão? Porque algo que as pessoas não percebem é que a empresa é reflexo do empreendedor. O Drucker fala uma coisa que eu acho maravilhosa, nenhuma empresa consegue ser maior do que o próprio dono. O tamanho da empresa é o tamanho da mentalidade do gestor, não tem do como fundador. ser diferente. Não tem como ser diferente. Como que eu expando a mentalidade, né, de um empreendedor? Você tem que ter referências de mundo. Né? A gente já conversou isso algumas vezes, mas você tem que alimentar o teu espírito, a tua mente, com coisas diferentes da tua realidade que você traz aquilo pro teu universo. Eu tô falando de coisa nada a ver mesmo. Recentemente eu até postei na página da Ícone, quem não segue ainda tá lá no Instagram, @sejaícone. Eu postei lá na nossa página um feriado prolongado desse aí, eu e a Miriam, nós baixamos lá em BH e fomos passar um final de semana lá. Vamos fazer uma programação cultural diferente. Aí tinha uma programação lá que era, ainda tá em cartaz ainda, tá? Quem quiser entra lá, Candlelight. Joga no Google que você vai encontrar. São concertos à luz de velas. Então a gente entrou lá no palco, devia ter umas 1000 velas acesas. E aí entra um sexteto de corda e no dia era um sexteto com uma bailarina. E aí era Tchaikovsky, que era música clássica, mas quem não gosta de música clássica, você tem lá opções de rock orquestrado. Então vai ter apresentação só de Pink Floyd, só de Freddie Mercury, vai ter Coldplay, tem muita coisa bacana. A gente quis ir porque a gente gosta de música clássica e tal. Eu gravei um vídeo falando disso, falei, olha, enquanto empresa, eu até brinquei, falei, por que você está passando numa página de contabilidade e está assistindo um balé? A provocação foi proposital. O que é a ideia? Olha, você precisa alimentar as tuas referências com coisa nada a ver. Uma coisa que te puxa pra cima. Né? Sem críticas, né? Não é pessoal, mas qual que é a possibilidade de você puxar a tua mente pra cima num baile funk? Não é uma crítica à cultura, mas se eu pego a letra do funk, ela tá falando especificamente em sexo explícito. E se eu pego uma música clássica, tá falando em elementos de divindade, de espiritualidade, de Deus, de coisas mais nobres que te puxam pra cima. Então, assim, a pessoa que lê muito, que viaja muito, que participa de eventos culturais, que faz muito curso, que estuda muito, que busca muito referência, ela traz isso pro negócio dela. A gente tem um checklist, né, um processo que a gente usa na Ícone, que não me pergunte por quê, eu aprendi num curso de supermercadista ensinando como que o repositor controla a data de validade das mercadorias na prateleira. Aí ele tinha um checklist lá para fazer o controle, eu falei, opa, esse negócio aqui me serve. Isso eu tinha, tô falando de quase 30 anos atrás. Opa, isso aqui me serve, vou montar um checklist com a mesma pegada, só que para área contábil. Isso foi evoluindo até virar um software. Então veja bem, eu peguei uma coisa da área supermercadista e trouxe pro meu negócio. Por quê? Porque eu tive curiosidade de fazer uma coisa nada a ver. E essas coisas nada a ver, elas são fantásticas. Você pega a história dos grandes empreendedores, você vê lá a história do Steve Jobs, o cara ia pra Índia, o cara ia pra terapia, trancava num quarto e gritava, ia pro negócio de luzes. Ele era um cara assim, todo aparentemente meio loucão, mas por quê? Buscando referência e trazendo. Olha só o que você falou. Você participou de um concerto à luz de vela, com tantas velas. E o tanto que dá pra você pensar, cara, eu nunca tinha imaginado ir num concerto com luz de vela. A bailarina passeando no meio das velas, né? Que pra mim foi mais assustador. E olha, aí o que acontece? Aí você olha aquilo e fala assim, gente, como eu nunca tinha pensado nisso? Como, né? E aqui, Wagner, eu vou te falar que eu tenho um prazer aqui, em cada entrevista, de ouvir o ponto de vista daquela pessoa, o que ela fez na empresa que deu certo e tal. Igual, por exemplo, você tá contando esse caso aí que você modelou o checklist lá de trás. Eu fico pensando, o que eu posso... por exemplo, aqui na gravação do estúdio, eu tenho um checklist quando a gente vai fazer a gravação externa. Porque já aconteceu, chega lá, faltar uma bateria, faltar um cabo. Esqueceu o microfone. Faltar um microfone, essa coisa básica, tipo o microfone, a câmera ou a bateria dela. Porque são muitos elementos de cabeça, você não lembra, é muita informação. Aí, e o que acontece muito aqui no episódio aqui, é que eu relembro a coisa que eu deixei de fazer,
igual esse checklist da gravação. Eu tenho, parei de usar, vou voltar a usar. Então, ou seja, esses episódios trazem os insights. Peraí, mas por que eu parei de usar? É porque eu comecei a achar que eu tô bom, agora é a hora de eu errar. Né? Então eu vou voltar com o checklist porque é a hora que eu vou evitar de ter aquele problema. Então, eu acho que esse contexto aqui também, esse contexto que a gente debate aqui... Você troca ideias, né? Você contribui um pro outro. Né? A gente sempre vai... E quem tá ouvindo e contribuindo com a gente depois, vai trazendo aquela percepção, não, como que eu não apliquei isso até hoje no meu negócio? E sabe o que é maravilhoso, o Kilder? É que às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não sei fritar um ovo. Tá, mas tem alguma coisa, alguma experiência de vida sua, algum conceito que você carrega que me pode ser útil. Por mais que você acha besteira, fala. Porque assim, quem tá buscando informação, ela pode ter um insight ali que fala, caramba, é isso. Pra você ter uma ideia, né? Essa história do checklist, do supermercadista, nós tínhamos um cliente que ele era um supermercadista quando eu trabalhava com o meu pai ainda, ele era cliente do meu pai. E ele gostava muito da gente, gostava muito de mim, assim, e sempre que tinha curso bacana na AMES, acho que pronuncia AMES, Associação Mineira de Supermercado. Isso. Sempre que tinha curso lá, ele me levava. Ô Wagner, vamos comigo. E eu era novo, acho que não tinha nem 20 anos. E eu ia, eu adoro, sempre gostei de estudar. E aí um dia ele me levou num curso da área de supermercadista lá, era uma questão de gestão, mas tinha os elementos lá que eles discutiam das dores dele local. E uma das dores que foram apresentadas foi essa questão do repositor. E alguém apresentou esse checklist, eu achei maravilhoso, porque era dor minha no departamento pessoal. Aí eu construí no departamento pessoal qual que era a documentação que não podia faltar e o passo a passo quando você registra o empregado. E aí isso virou, os processos da ícone hoje são todos baseados nesse conceito. Vamos fazer um paralelo, né? O tempo de vencimento de um produto na prateleira e o tempo de vencimento das férias para pagar as férias do funcionário. Ou o que eu tenho que fazer para que o registro saia perfeito e não tenha erro. Pra você ter uma ideia, um processo hoje de onboard, que é quando a gente traz um cliente novo para o escritório, né, que já tem um PJ constituído, igual foi o seu caso, ele tem inacreditáveis 48 etapas. 48 etapas? 48 etapas. Quando chega um cliente novo no escritório, a gente tem 48 itens a cumprir. Não sou eu, ele distribui para a equipe, mas olha que legal. Não fica nada para trás. Por quê? É delegado alguma coisa para alguém. É delegado alguma coisa para alguém. Aquilo que é delegado para alguém tem que ser cumprido e tem alguém que vai lá e confere. E depois tem a pessoa que dá a conferência final. Então, ou seja, e se tiver algum erro, beleza, vai errar só uma vez. Sabe por quê? A equipe vai trazer o erro pra gente vai falar, opa, comemos mosca nessa etapa aqui, vamos incluí-la no processo. A gente vai lá e inclui mais uma etapa. Aí nós voltamos pro processo, né? Processo de novo, a gente inclui aquilo ali naquela etapa, nunca mais erra. Aquele erro não, pode errar outra coisa, aquilo ali acabou. Isso você aprende com os próprios erros, isso é o aperfeiçoamento contínuo, isso é o famoso método Kaizen. Então vamos lá, pro cara se identificar, o que tá na fazeção, faz. E não sai do lugar. E não sai do lugar, tá errando nesse processo aí demais, né? Nesse processo. Porque ele erra 3 vezes a mesma coisa, né? Erra hoje, erra daqui uns dias. Perde a venda. Ele não pega aquilo ali e transforma num aprendizado, né? Aumenta custo, perde a venda, perde a equipe porque desmotiva. A empresa bagunçada, por mais que você pague um bom salário, porque quando a gente fala que salário não é a única coisa que motiva, o pessoal torce o nariz. Paga bem e deixa um clima organizacional horrível. Ou paga bem e deixa um processo tão ruim que a empresa sua é incêndio todo santo dia. Esse cara pode receber o tanto que for que uma hora ele vai embora. Não segura. Não é só sobre pagar. Tem um detalhe muito interessante, aquela mentalidade, sabe assim, eu pago bem, então ele nunca vai embora. Paga bem só para você ver e não cria um processo que a pessoa possa desenvolver, que seja organizado, que ele possa contribuir, inclusive. Todos esses processos que eu estou contando para vocês aqui é a equipe que traz. Eu faço reuniões periódicas e falo, equipe, e aí? Esse aqui deu zebra. Opa, então vamos, o que dá para fazer? Eu acho que devia colocar isso no processo. Vamos colocar? Não, esse aqui fica melhor naquele outro processo. Quem vai fazer? O fulano? Então o fulano aqui, tá delegado. O 5W, 1H, quem faz? Né? Aí tem prazo, tem quem faz. Ou seja, se você não permite que esse trabalhador se desenvolva, se sinta bem, cresça, contribua, você pode pagar o tanto que for, que uma hora ele vai embora. É insuportável, você não dá conta, é humanamente insuportável. O que você está falando é o seguinte, olha, esse problema no processo respingou no colaborador, que não aguentou aquele problema, e vai respingar também no marketing. Por quê? Essa empresa que falhou nesse processo,
ela atrasou a entrega de um produto para você de um serviço. Atendeu mal porque o colaborador está mal-humorado. Você não vai indicar essa empresa para outra. Então, o que acontece? Você já começou a ter alguém, né? A gente entrar no NPS, né? Um dia a gente pode aprofundar mais, mas você vai virar um detrator da empresa, né? Cara, eles são bons de serviço, mas atrasa. Eles pisaram na bola comigo. Então tem um cliente ali, ex-cliente, insatisfeito, falando mal. Ou seja, você está investindo no marketing. O satisfeito fala bem para 2, o insatisfeito fala mal para 10. E você está investindo em marketing? Não, tem que investir mais em marketing. Você traz mais cliente. Está jogando dinheiro fora. Mas você traz um cliente e perde 3. Traz um cliente e perde 3. Né? Então tem esse problema que vai respingando em várias áreas, né? Você está observando assim que o tempo inteiro nós falamos em pessoas, processos, finanças e marketing. Para eu voltar no assunto das demonstrações contábeis, olha um negócio interessante, né, que entra até na questão do custo, mas isso é uma demonstração contábil. Se eu não tiver a ideia de quanto que esse produto me dá de margem, e eu não tiver o cuidado de fazer esse cálculo bem feito, e esse produto que tiver uma margem negativa, ou seja, se eu vender um produto desse aqui, ele me dá R$1 de prejuízo. Se eu vender 100 mil, foi 100 mil reais de prejuízo, se eu não tiver essa clareza, né, na demonstração contábil, eu faço a campanha de marketing muito bem feita, acertei no marketing na mosca. O meu processo de entrega é maravilhoso, todas as pessoas estão motivadas e envolvidas e consegui fazer esse livro chegar na mão do cliente. Vendi 100 mil, só que tem um detalhe. Cada um me dava R$1 de prejuízo, então eu acabei de perder 100 mil reais financeiramente falando. Se houvesse uma estratégia para você perder aqui e ganhar lá na frente, né, a gente faz isso muito com o famoso pague 2 e leve 3, né, aquelas vendas, se você comprar 2, você ganha mais um desse aqui e tal, beleza. Se for estoque emperrado e você já sabia da perda e está fazendo isso para o prejuízo ser menor do que você teria com ele parado, legal. Por quê? Você tinha uma demonstração contábil, você identificou isso. Aí já é uma estratégia, Você fez isso estrategicamente, por quê? Porque aquele estoque é parado, você não paga a tua equipe, você não paga empregado, fornecedor com livro. Então você foi lá e vendeu ele abaixo do preço de custo para desovar do seu estoque e fazer a grana gerar. Parabéns. Porque aí você sabe que perdeu 100 mil, é o que nós chamamos em contabilidade de custo-oportunidade. O que é o custo-oportunidade? Eu tenho duas opções. Deixar o estoque parado ou vendê-lo com prejuízo. Se eu vender com prejuízo, o prejuízo é de 100 mil. Mas se ele ficar parado, o prejuízo é 200. Então não é que eu perdi 100. Eu deixei de perder 200. E eu vou te falar um negócio na prática. Então vamos botar para rodar. Vamos fazer esse negócio aqui na prática que eu percebi, né, há um bom tempo já, mas que a gente leva tinta com isso. Você tem um produto e esse produto acontece muito na minha área de tecnologia. Porque sai um modelo novo, aquele ali perde valor. Ah, total. Mas o que é a pegada do negócio? Vamos supor, você tem um produto que você comprou por R$1.000. Só que no mercado ele caiu para 900. E você não girou. Aí seu produto tá caro e você não vende. Você não compra mais porque você acha que aquele produto é ruim de giro. Isso já sabe que tem uma versão mais atualizada que é melhor. O que eu percebi? Na hora que você tem um produto de R$1.000 e você vende por 900, perdendo nele, você vende por 1.000, você tira o seu lucro ali, vende pelo preço que você comprou, vende rápido. Como se diz, ou você vai perder ou então você vai empatar nele. Você perde menos. Aí vamos supor que eu vender por 900, pelo preço que eu tô comprando agora, e compro mais. É interessante o seguinte, que aquele produto que eu não vendi, eu passo a vender muito. Por quê? Porque agora ele tá com o preço de mercado corrigido. Então, assim, às vezes o empresário demora a fazer isso, a girar isso, e ele fala assim, não compra isso aqui não, que isso não vende não. Só que quando ele compra mais barato agora, ele começa a vender muito. É porque um produto dele ficou caro e ele empacou o resto da venda. É uma perda em função de uma perda que poderia ser pior. O custo-oportunidade, o conceito é esse. Não é que você perdeu 100 mil. É que você deixou de perder 200. Então, eu poderia ter sido muito pior. E isso tem um impacto financeiro, porque se a gente for pensar em termos de resultado, perder 100 e perder 200, então já que eu tenho que escolher entre os dois, perder 100 é muito menos ruim do que perder tudo. É o famoso, eu perco agora, né? A estratégia perde e ganha. Eu perco agora para ganhar lá na frente. É verdade. E eu só consigo isso, o Kildare, com demonstrações contábeis. É aquilo que eu falei. O empreendedor nosso ele fica muito refém disso por dois motivos. Porque, primeiro, muitos profissionais não ofertam. E segundo, se a empresa ela não tiver 100% regularizada,
essa informação fica comprometida. Então, assim, à medida, eu já comentei isso contigo, há um perfil de empreendedor mudando, né? Os novos empreendedores que têm chegado, eles estão mais preocupados em faturar 100% regular, tudo que vende ter nota, e eu vejo isso muito positivo. Para esse perfil de cliente, eu consigo entregar uma informação gerencial de qualidade. Eu consigo gerar uma informação que pode muito contribuir para o negócio dele. Mas se a pessoa só nega, essa informação se perde, aí acaba que a contabilidade vira aquilo do senso comum, né? De atender fiscalização. O que já sabemos também, a gente já conversou sobre isso, se você tiver um bom contador que atende a burocracia bem, já é muita coisa. Porque a gente sabe que tem muito profissional no mercado que não atende nem o mínimo do mínimo. Né? Que, na minha opinião, se você paga por um serviço, deveria ser o mínimo do mínimo realizado com eficiência. Mas se ele já te dá uma segurança jurídica e te dá um caminho tributário bacana, ótimo, já fez muita coisa. Mas o importante que o empreendedor entenda e conheça é que a contabilidade é uma ferramenta que ela oferece muito mais do que ele conhece. Inclusive, eu já trabalhei, eu até pretendo voltar com esse treinamento num futuro próximo, que chama Contabilidade para Não Contadores, que é para ensinar para o empreendedor essas ferramentas que ele possa utilizar no dia a dia dele para entender a dinâmica do capital. É muito importante, viu? Porque é muito detalhe para a gente aprender. E com o tempo, né? Eu tenho 23 anos de empresa, eu já sei de vários processos. Sim. Então, e começando uma nova empresa, agora eu tenho que ir ali de novo, por quê? Porque eu não estou no processo da outra empresa mais. E vai pegar o que você conhece e adequar para essa nova realidade. Né? É um outro processo de aprendizado. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu vou deixar minha dica de ouro e na sequência de pedir a sua para a gente ir encerrando, é o seguinte. O que eu tenho observado muito aqui nos episódios é que a gente deveria ter uma visão. A pessoa vai empreender? Vai. Então, analisa diversas coisas, igual você disse, propósito, né? Se a pessoa vai gostar de fazer aquilo, né? Se é uma coisa assim que agrega ali de verdade para ela. Às vezes tá ganhando pouco, mas tá feliz, é o que importa. Isso. E também, se isso, se a regra desse negócio funcione legal. Sim. Tanto na questão, né, de nota fiscal, tributário e tudo, de todas as legalidades possíveis, né? Sim. Registrando a marca e tudo. Por quê? Se a pessoa começa, vamos falar hoje errado, que né? Tem uns que começam fazendo produto pirata. Vai dar problema. Né? Começa outro produto que a base dele é sonegação, que ele só é viável se ele trabalhar sonegando, né? Então essas estruturas são estruturas que ele não tem muita longevidade, né? Então começar um negócio, coloca dentro desses critérios, né? Tá atendendo, ele é um negócio legal, um negócio sustentável, enfim. Que propósito que ele cumpre, principalmente. É um propósito meu isso aí, né? Porque é um negócio que ele vai entrar com muita energia, porque realmente, assim, empreender é um desafio gostoso, mas que a gente tem que ter responsabilidade com ele, né? Eu ia dar uma dica de ouro aqui, mas a hora que você começou a falar, me deu, olha que bacana, olha os insights aí. Um joga pra lá, vem um insight, outro joga pra lá, vai outro. Você começou a falar dessa questão da mentalidade, do produto pirata, dessa cabeça do empreendedor. O que me veio à mente? As pessoas, elas têm uma mentalidade muito errada em relação à grana. São dois elementos assim, nós já conversamos sobre isso uma vez, já falei isso em outras entrevistas nossas, mas quanto mais você corre atrás do dinheiro somente pelo dinheiro, menos resultado você tem. Quando você coloca ideais mais nobres à frente e entrega isso com maestria, o dinheiro meio que vem como consequência, né? Quando você consegue sanar aquela dor. O que eu vejo muito no empreendedor? Ele preocupa muito em reduzir custos. Né? Ele não preocupa em investir em quem está com ele para as pessoas crescerem. Há pouco tempo atrás, a gente estava numa consultoria lá e surgiu uma discussão, não é demagogia, porque realmente assim, foi a consultora que jogou na mesa. Ela falou assim, gente, eu nunca tive uma reunião aqui que vocês pontuaram com a equipe sobre faturamento. Vocês só pontuam sobre pessoas. Vocês hora nenhuma conversam com a equipe sobre faturamento. E a gente ficou pensativo e falou, é mesmo? Nós nunca trouxemos a conversa financeira para a mesa com a equipe. E o que nós começamos a perceber é que realmente a gente tem uma preocupação muito grande com valores que estão à frente do dinheiro. E na minha experiência isso funcionou muito, porque quando eu e a minha equipe entende que a gente está lidando com pessoas, né, quando a gente entende que a gente tem um propósito de entregar soluções,
de ser consultivo, de encantar, a gente tem um reconhecimento profissional que as pessoas estarão dispostas a pagar por isso. Mas antes da gente ter essa preocupação financeira, a gente teve realmente a empatia de falar, cara, o Kildare é meu cliente, ele tem dores. Vamos preocupar com o Kildare ser humano, porque do negócio do Kildare, que é pai, que é marido, sai o sustento de uma família. Não é só sobre grana. Ali tem uma história de vida, tem um sonho da pessoa. Então, vamos ser alguém que ajuda essa pessoa na construção disso? E aí, obviamente, quando quem está do nosso lado entende isso, ele vai pagar pelo que a gente entrega. E quem não está disposto a pagar é porque não entendeu o que você está entregando, aí também não é seu cliente. Então, assim, quando você coloca valores mais nobres que são seus no teu negócio e deixa de ser financista simplesmente pela grana, você vê a coisa acontecendo na tua vida. E essa realização, assim, eu fiquei muito feliz no dia que você me deu um feedback da minha equipe, porque você fala, cara, é isso aí que a gente está trabalhando. Quando alguém me dá um feedback positivo assim, é isso aí que nós estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Até briguei contigo, tem muito a se fazer. Mas quando você coloca a construção de estar ao lado do outro para entregar valores, você vê a coisa fluindo, né? É muito mágico isso. Só que o que é a grande dificuldade do empreendedor? Entender isso. A galera está muito focada em grana. Tá? Cara, eu não sou demagogo a falar o ponto que a gente não está preocupado com grana. Claro que estamos, né? Só que a grana, como resultado de um trabalho bem feito, ela é muito melhor de ser recebida, né? Como fruto, eu gosto muito de brincar assim, lucro é para validar se o teu propósito aconteceu. Ele é maravilhoso, mas ele vai ser melhor ainda se ele for um KPI, um indicador que está validando aquilo que você acredita. Aí acabou. Aí você está no lugar certo. Aí você pode ter certeza que você está no lugar certo. É fantástico, viu, Wagner? E para finalizar, vamos voltar aqui falando de pessoas, né? Eu tive uma conversa lá, a gente conversando sobre questões trabalhistas, passando um review comigo lá. Com a gestora trabalhista. Como que é? A Núbia. Como que... Abraço, Núbia. Abraço, Núbia. Como que a gente deve pensar de forma correta e agir correta? A gente tava lá quebrando a cabeça com alguns detalhes. E eu falei com ela, olha, eu tenho esse valor muito forte. Por quê? Eu tenho orgulho que eu nunca tive uma ação trabalhista. Então, assim, a gente sempre faz o máximo possível ali pra gente finalizar aquele contrato de trabalho com aquela pessoa ali de forma amigável. Sim. E ela falou assim, olha, é interessante, a gente também nunca teve, né? Falou de vocês que vocês nunca tiveram. Em 20 anos, nenhuma. E ela falou que tem muito a ver com a questão de você tratar as pessoas bem, né? Então, assim... A gente meio que tabulou, assim, que existe um elemento na ação trabalhista muito relacionado com a mágoa. E eu já validei isso com vários advogados, eles falaram, é isso mesmo. Assim, quando a gente vê ali 90% das ações, é gente que saiu ferida, magoada, não reconhecida, humilhada, ofendida. Houve uma mágoa. 5% ali realmente é gente que quer fazer valer o direito e mais 5% é as pessoas que entram por ação por esporte, né? Tem a pessoa que vive disso. Gosta disso, né? Mas a grande maioria é mágoa, né? Assim, é nítido. Se você criou um ambiente que as pessoas possam se desenvolver, que as pessoas se encontrem, se você valoriza e você respeita, não tem como dar errado. Pois é, e o contrário dessa mágoa é uma outra coisa que eu gosto demais. É quando passa um colaborador na empresa nossa, aí daí 2, 3 anos, 5 anos, essa pessoa te encontra. Tá longe. E olha pra você, voando, bom, quanto tempo que eu não te vejo e tal. E quando a pessoa fala alguma coisa, e às vezes, cara, teve coisa que a gente fez e nem percebeu, ajudou essa pessoa. Uma fala sua que você nem lembrava que você falou. E vai ficando aqueles amigos guardados ali, né, de momentos que passou na empresa e é legal, cara, você pegar aquele livro, né, e ver tanta gente que passou, né, aquelas carinhas lá do passado lá. Você fica com um ativo de gratidão na sua vida. E eu acho que isso é muito legal, cara. Então, assim, eu acho que a gente finaliza voltando para pessoas, né. Voltando para valores e a gente não pode deixar as pessoas sair brigada, né, cara. Não. Eu acho assim, a gente tem que sair com gratidão ali, que a gente aprende tudo. Mesmo aquela pessoa que errou no processo, teve um dia desse que eu encontrei com esse colaborador e falou assim, você lembra que eu saí lá da sua empresa? E eu gosto mais dele, ele gosta mais de mim. Eu falei, não lembro. Eu nunca esqueci. Eu falei, mas não é possível. O que eu fiz de errado, então? Ele falou, não, eu pisei na bola, cara, e você me mandou embora por causa disso. Eu, cara... Eu não lembro. Eu não lembrava.
Aí ele falou assim, não, mas deixa eu te falar, aquilo lá me ajudou demais, porque depois daquilo, fui trabalhar na empresa, depois eu fui gerente, fui líder, e eu nunca esqueci daquilo que você fez comigo. Aí eu fiquei pensando, cara, ainda bem que eu fiz de uma forma correta, porque às vezes eu poderia ter desligado ele de uma forma incorreta, com raiva, brigando e tudo, e ele teria crescido, mas com raiva de mim. Você fez com um propósito, uma vontade de acertar muito grande, né? Você fez com um propósito de realmente contribuir para ele. Meio que fica claro assim, quando o propósito é do bem, né? Quando você realmente tem a intenção de contribuir para a pessoa, por mais que a conversa seja pesada, não, ele pode até ficar com raiva na hora, mas não tem como lá na frente não perceber isso. Eu tive um exemplo de um colaborador, eu trabalhava numa empresa que eu era gestor, isso deve ter 25 anos para mais, porque antes de eu fundar a Ícone, e ele era meu subordinado e a gente tinha muito conflito, mas muito conflito mesmo assim, e eu tinha a percepção que a época ele saiu de lá com muita raiva de mim, né? Beleza, passaram-se anos assim, eu vi ele umas 2, 3 vezes na rua, a gente se cumprimentava e tal, mas assim, a referência que eu tinha dele que era uma pessoa que não tinha tido uma experiência boa comigo, não tinha gostado do que rolou à época. E aí aquele dia da palestra lá no Cicobi da Rita Mundim, ele tava lá. E aí eu cumprimentei, ele cumprimentou, ele saiu de onde ele tava, veio, me deu um abraço e falou assim, eu vim cá te agradecer, porque você não sabe o tanto que você contribuiu na minha vida. Eu falei, eu? Ele falou, cara, tudo que eu sei eu devo a você. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, sou muito grato, muito obrigado. Eu fui embora sem chão, porque eu pensei, cara, na minha cabeça ele morria de raiva de mim, porque às vezes eu era duro, às vezes eu fazia o que tinha que ser feito, e na verdade, pode ser que ele realmente não tenha entendido a época. Mas passados-se algumas décadas, ele entendeu e ainda foi grato. Então, assim, quando a intenção é boa... A essência do ser humano é isso, né, quando a intenção é boa, não tem como dar errado. É quando a gente reconhece que aquela porta fechada abriu várias, né? Quando a intenção é boa, assim, porque a minha intenção à época eu sei que foi boa. O método talvez possa não ter sido adequado, ele pode não ter entendido, mas a intenção era boa. E ele hoje reconhece isso. Não, foi muito bacana, muito bacana. Vou pegar um exemplo aqui da Mazé Doces, não sei se você já... Não conheço. Depois eu vou... O dia que eu for pro Carmoso, eu vou trazer um pra você. Opa! Mas ela tem eu gravei um podcast, fui lá na fábrica dela, é incrível. Depois eu vou te mandar pra você assistir esse podcast. Uhum. E ela fala uma coisa muito interessante, que ela recebeu várias portas fechadas de emprego, né? Depois que ela teve um filho. Aí teve um dia que ela recebeu uma porta fechada, né? E ela falou assim, olha, nunca mais eu vou passar por isso. Eu vou criar uma empresa, vou gerar oportunidades. E hoje é uma grande empreendedora, já abriu várias portas para várias pessoas. Precisou tomar um não para entender. Esse não, naquela hora deve ter magoado demais, que ela tava precisando, ela tava com dificuldade demais ali, mas ela tem isso como gratidão, que aquela porta fechada fez ela crescer. Então, assim, a gente entender, né, que várias coisas que acontecem de errado vêm para dar certo lá na frente. Ela teve uma visão mais ampla e soube usar esse sofrimento para crescer. Isso é maturidade, e isso é realmente assim, é o que vai diferenciar as pessoas para evoluir, você não ficar preso, né, a isso que aconteceu e seguir em frente e construir algo em cima disso. Então, quando a intenção é boa, né, a pessoa reconhece. Isso de você valorizar a tua equipe, eu brinco muito com a minha equipe. Brinco não, eu falo sério. Cuida bem dos nossos clientes que eu cuido bem de vocês. Porque, assim, uma vez eu vi uma entrevista que eu achei muito bacana, o cara falou, o que adianta você ter um jatinho, você conseguir comprar um jatinho, se na sua empresa não tem nem lâmpada no banheiro da tua equipe. Não, você tem que cuidar bem primeiro da tua equipe. Depois você gasta dinheiro com suas coisas. Então, cuidar bem das pessoas. Porque, assim, eu acho que é até uma dívida moral, né? A pessoa passa na sua vida, você tem que realmente deixar um bom legado. Lá na Ícone, as pessoas têm que sair melhores do que entraram. Porque se sair pior, então eu tô sendo uma máquina de moer gente. Não, eu quero que você evolua e cresça aqui dentro. É essa a proposta. Pra gente fechar, vamos fechar com um momento gratidão aqui, né? Quero te agradecer muito por essa presença aqui. Tamo junto. Você com certeza contribui muito aqui com os nossos bate-papos. Bora. Deu um insight aqui também, falando de gratidão, porque eu no passado eu tinha dificuldade dessa parte de, como se diz, de lidar com pessoas. Era uma grande dificuldade. Era dificuldade de liderança e também era dificuldade, assim, de aceitar os erros. Por exemplo, eu era muito ferro e fogo. Aí, então a pessoa fez um negócio... 880. Era 880, né? E meu sócio, você perguntou a questão, falou, né? Como que a gente pode mudar de mentalidade? Eu acho que a sociedade ajuda a gente também, né? Ela
Aqueles conflitos de opinião ajudam a gente. Muito. Quando então, a pessoa quer crescer, né? Tem que você queria crescer. Você tá querendo ir junto para aquele lugar. Então, assim, o que eu lembro muito do meu sócio lá, o Fred, é o seguinte. Tinha um problema. Ele falou que bola para frente. Tanto com o cliente como com o colaborador. Segue, né? Bola para frente. Não tem problema não. A gente ganha lá na frente. Perde aqui e ganha na frente. Isso se aplicou em várias ocasiões. Por exemplo, fechou um orçamento com o cliente. Na hora de entregar, ia dar prejuízo à venda. Não, mas nós erramos alguma coisa aqui. Entrega. Ué, bola pra frente, já ganha no outro. Fechou. A gente vai ganhar o cliente. Fechou. E aí, o colaborador fez um trem errado lá, não sei o que e tal. A gente, não, vamos terminar na amizade? Vamos desligar essa pessoa na amizade aqui, bola pra frente. Então, isso aí é uma coisa que, esse bola pra frente aí eu aprendi, mas eu não era assim, né? Então, a gente vai aprendendo. E hoje eu levo isso pela bola pra frente, né? Não, vou perder aqui agora nesse negócio aqui, mas eu tenho que entregar minha palavra. Lá na frente eu ganho. Lá na frente eu ganho. Por aí. E assim, igual você falou, em 23 anos de empresa eu vi que isso deu certo. Sim. Né? Então, assim, porque se a gente for avaliar ali aquele momento ali, é prejuízo, né? Volta naquela ideia do produto que tá mais, que caiu de preço, você não vender. Mas entra muito naquela ideia, tipo, você não tem que ganhar sempre, né? Por que eu tenho sempre que ganhar? Às vezes eu posso ter humildade e falar, errei, perdi, e daí? Vamos sentar no passeio e chorar e acertemos da próxima, né? É aquela mentalidade, o que eu preciso fazer para não errar na próxima? Essa já foi. É verdade. Vamos pra cima. Aí, aprendeu, bola pra frente. Aprendeu, segue. O que você não pode é ter erro de estimação. Eu brinco e a gente tem não posso, essa é a dica de ouro. Não posso, erro de estimação. Não posso citar o nome aqui, porque é uma pessoa que eu gosto muito, assim. Se ele estiver me assistindo, foi meu primeiro cliente. Vou falar só pra ele. Eu tenho um cliente que tem erro de estimação. Tem 20 anos que ele comete o mesmo erro. E eu já falei isso pra ele e ele sabe. Então, assim, uma hora vai ter que aprender, porque senão você não sai do lugar. Não tendo erros de estimação, vamos embora, porque nós somos imperfeitos, nós erramos sempre. Você melhora nisso aí depois amanhã você vai descobrir, nossa, tinha esse outro jeito meu que eu não sabia que eu era assim, agora eu tenho que melhorar isso. E bora, vamos lá. Vou levantar a bola pra cima aqui. Eu acho que todo mundo tem um erro de estimação. Qual será que é o seu, né? Boa. Todo mundo, no meu ponto de vista, tem um erro de estimação. Qual que é o seu? Contra os seus erros de estimação, tá aí a dica de ouro. E aí, na hora que você descobrir, você fala assim, não, até quando você vai segurar esse erro? Com certeza você vai lembrar de alguns, eu vou lembrar de alguns também. É o famoso cachorro correndo atrás do rabo. Quando é que você vai parar de correr atrás do próprio rabo e começar a caminhar? Isso aí. Então, mais uma dica de ouro, né? Muito bom, Kildare. Muito Wagner, bom. muito obrigado pelo episódio. Gratidão, meu caro. Foi muito bom a sua presença aqui. Com certeza a gente vai ter outros bate-papos aqui enriquecedores. Show, bora. É isso aí, pessoal. Abraço. Quem não segue ainda, @sejaícone. Quem não conhece a Ícone ainda está convidado a aparecer lá. Rua Minas Gerais, 1683. Só dá um toque no Instagram antes pra gente agendar e te esperar. Vamos tomar um café lá, vai ser muito bom um bate-papo. A experiência vai ser boa, viu? Quero aproveitar e agradecer. Vai melhorar, hein? Vai ser melhor ainda. Com certeza, hein? Que nós vamos fazer um vídeo lá dentro, falando da experiência. Show. Quero aproveitar para agradecer, então, a Ícone Contabilidade Consultiva, a Pilar, Marketing Digital, a Teletec tá apoiando também, a Sara da Cantos Marcos e Patente, Seguralta, também que tá nos apoiando aqui, a Brasil Fit, que manda um pão de queijo pra gente aqui também. E do bom. E do bom aqui, que a gente ainda vai aqui terminar aqui e comer mais um pão de queijo. Sobrou aqui. Porque essa aqui é a terceira leva, a gente já comeu 2, então fica com vergonha de comer a terceira. É isso aí. Então, gratidão, pessoal, e até um próximo episódio. Abraço, pessoal.